Fala, galera do meu Brasil varonil e do mundão inteiro, beleza? Meu nome é Gaudio, tô aqui começando mais um No Mundão Podcast, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, passando essa temporada aqui no Brasil e aproveitando para conversar com alguns amigos, algumas pessoas especiais para mim. Hoje eu tô recebendo mais um amigo aqui, Felipe Pereira, fisioterapeuta esportivo aqui do Minas Tênis Clube, trabalha no futsal lá do Minas. Felipe, um prazer te ter aqui, cara, uma honra enorme poder estar aqui, compartilhar a sua história aqui com a minha audiência, que pouco a pouco ali nós vamos crescendo e tudo mais e trabalhando. Muito obrigado por ter vindo, cara. Valeu, Gaudio. Eu que agradeço o convite, cara. Muito obrigado mesmo. Prazer estar aqui. Saudade de você, né? Muito tempo que a gente não se vê aí. Só pelo WhatsApp pelo Zap, videochamadas e etc. Mas é isso aí, cara. Um prazer mesmo contar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. E tamo aí, tamo junto aí. Vamos que vamos. Galera, eu queria aproveitar e começar pedindo a você para se inscrever no canal, dar um like no vídeo, tocar o sininho, compartilhar pros amigos, pra família. Como eu falo, eu gosto de falar sempre, vem mais uma prosa muito boa por aí e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quero também começar agradecendo ao Centro Visão, que tá dando uma força aqui pra gente nessa temporada brasileira, e essa parceria vai trazer muita coisa boa pra vocês também, descontos especiais, sorteios, né? E também ao CNH Resolve, do meu amigo Dr. Marcelo Araújo. Se você tiver qualquer problema no trânsito relacionado à sua carteira de motorista, é só procurar CNH Resolve, que eles resolvem seu problema, te atendem da forma muito especial, tá? Vamos embora. Felipe, cara, vamos começar brindando, né, velho? Depois desse tempo todo sem tomar uma cervejinha, sem poder papear pessoalmente, estamos aqui encontrando quase 4 anos, cara. Então, assim, não é nada mais justo, né, cara? Que a gente ficou conversando muito na rua lá, né? Saindo da festa que a gente foi, não lembro onde que era. Eu acho que era aquele bar ali no Senhor que tinha o Jangal. Foi lá no Jangal, tá vendo você, o Ziquinho, Gabriel. Falei, pô, esse cara é bacana, hein? The Jungle. E aí a resenha começou, né, velho? Porra, e não parou mais, né, cara? Graças a Deus. E foi uma amizade, assim, que de cara, né, cara? Já deu liga, assim, né, parece que é coisa de infância, né, cara? Eu fico feliz pra caramba com isso, cara. Como é que você tá, velho? Como é que anda a vida, velho? Ai, Gaudio, tamo aí, né, cara? Pandemia aí deu uma abalada aí, foi complicado, né, esses tempos, aí agora a gente já tá superando. E eu tô bem, cara, tô lá no Minas, né, trabalhando com futsal, sou fisioterapeuta lá, tô na 7ª temporada já. Então já rodei bastante aí, de ônibus, de avião, vários jogos. Já fomos campeões, já perdemos alguns também. É a vida, né? Faz parte aí. Pô. E a liga acabou de começar, né? A gente fez 4 jogos já, né? Então a gente ganhou 1, empatamos outro e perdemos 2. Mas nosso time tá bom, cara. A gente tá desenvolvendo bem ali. Os meninos são novos, mas assim, são muito, muito bons, dedicados ali. Então, perspectivas boas ali. E é isso, né, cara? Desenvolvimento ali de atletas e desenvolvimento mesmo de pessoas ali, que é o que o clube, né, preza por isso mesmo. Então, maravilha, cara, maravilha. Eu vou aproveitar também, Felipe, e começar mandando um abraço para todo mundo lá do Minas, o Taveira, dá uma força danada, sempre deixou a porta das portas, né, do Minas, eu não vou nem dizer abertas, escancaradas para mim, sempre me atendeu muito bem lá. O Taveira tá lá desde quando eu era atleta no Minas, assim, então um cara que, pô, especial demais para mim. Um abraço pro Peri, pro Rodrigão, para todo mundo. Perdigão teve aqui ontem gravando comigo, assim, Diogo, Alisson, assim, mandar um abraço pra todo mundo lá do Minas, o futsal do Minas, cara. Antes de chegar, né, hoje, onde você tá na fisioterapia, na sua posição hoje, que é uma referência na área da fisioterapia esportiva, eu queria começar lá atrás, do garotinho Felipe, assim. Você é daqui de Belo Horizonte mesmo, cara? Bom, Gaudio, eu sou daqui, cara, nasci aqui, minha família é do interior, né, de Formiga, meu pai e minha mãe são de Formiga, aqui do interior de Minas. Eu sempre morei aqui em BH, né, até começar a faculdade, fazer os intercâmbios aí, mas sempre morei aqui, cara, e estudei no Pitágoras durante muito tempo, e na época do vestibular, né, que era... Ali tem que decidir sua vida, né? Com 18 anos, você tem que decidir sua vida. E aí, o que você quer? É difícil, né, cara? É difícil que você quer fazer? A vida com 18 anos, tá louco, né, velho? Aí você vai, no último momento lá, tinha que mandar pelo correio a inscrição. Eu falei, é isso. Vou fazer fisioterapia. Aí Por que fisioterapia, cara? Cara, assim, era uma época, ano 2002, mais ou menos. Foi a mesma época que eu entrei na faculdade. Pois é, em 2002 eu formei no 3º ano para iniciar a faculdade. E aí tava na época ali do Ronaldo Fenômeno, que teve uma lesão grande no joelho. E ele seja, a fisioterapia tava em muita evidência, né? Ele tava reabilitando e voltou e ganhou a Copa e foi muito bem.
E aí eu sempre gostei de esporte, cara, né? Sempre pratiquei na faculdade, no colégio, sempre gostei de jogar bola, sempre acompanhei futebol. Então eu falei, cara, eu queria trabalhar com esporte. O que eu posso fazer no esporte? Trabalhar diretamente. Falei, acho que fisioterapia é um negócio legal, sempre gostei da área da saúde, Já assim, tinha também. alguém na sua família ou algum amigo que trabalhava nessa área, não? Cara, eu tenho um primo que ele fazia, na época ele fazia fisioterapia, eu me interessava, assim, também, a gente trocava algumas ideias, mas foi meio vontade bem minha, assim mesmo, sacou? Entendi. Não teve nada muita influência, assim, não. Eu sou muito assim também, cara. Quando eu gosto de uma coisa, eu decido e é isso Mete mesmo. a cara, né, cara? Não acho que eu sou muito influenciado, assim, não. Sei lá, tá na moda isso, tá na moda aquilo, eu vou no que eu gosto mesmo. Entendi. E aí, falei, cara, Ronaldo, tal, e vários clubes ali investindo em centro de treinamento, e fisioterapia esportiva, tava muito em alta ali. E, cara, eu achei um curso legal. Comecei a fazer na PUC, aí eu falei, vou tentar o vestibular de novo, estudei mais um pouquinho, aí passei no FMG. Legal. E aí, comecei, cara. E desde o primeiro período, assim, que eu já... Logo na sequência da PUC para o FMG, você chegou a perder muito matéria, alguma coisa, não? Não, eu consegui eliminar algumas matérias, fiquei algum tempinho estudando ali, mas foi tranquilo, assim, a transição. E eu sempre gostei, cara, e sempre gostei de esportiva. Então, desde o primeiro período ali, já ficava de olho nos estágios que tinha, já ia vendo... Sempre na área esportiva. Sempre na área esportiva, cara. Você ficava de olho nos estágios, e aí, assim que pintou uma oportunidade... Já fui lá fazer um estágio, mandei um e-mail pro cara lá e esquece, né? Falei, não vai responder nunca. Aí o cara respondeu e falou, você quer? Pra sua surpresa, né? E era lá do Galo. Mentira, antes eu comecei no América, que tinha um professor do FMG que ele trabalhava lá no América também, o Anderson. Me ajudou muito, muita gente boa também, Anderson Aurélio. Cara bacana demais, assim. Professor lá, assim... Muita gente boa, sabe? Aqueles caras que gosta de ajudar as pessoas mesmo. Bacana. Então, me ajudou, né? Então, essa foi a sua primeira oportunidade na área da fisioterapia esportiva. Foi lá no América. E aí, assim, muito novo ainda, conhecendo pouco, comecei a... Que período da faculdade você estava, Felipe? Era um sexto período, assim. Era mais observacional, ajudava em alguma coisa ali, mas era muito mais... observação, assim, do que atuar mesmo, que é normal para estágio nesse início, e era profissional do América já. Então, foi legal, foi uma experiência, foi bacana. E aí, logo depois disso, eu acabei indo para os Estados Unidos. Aí, fui fazer um intercâmbio lá. Foi pro mundão. Sempre tive vontade, cara, sempre era doido para sair do Brasil, conhecer outro país, assim. Qual cidade você foi? Aprender um pouquinho mais de inglês. Eu fui pro interior de Wyoming, que é ao norte do Colorado, uma cidade que chama Jackson Hole. E ela tem uma montanha de esqui, que é uma das melhores dos Estados Unidos, assim, já ganhou vários prêmios e tal. E dentro da cidade tem uma montanha menorzinha, assim, que funcionava até 8, 9 horas da noite. Aí eu comprei meu snowboard lá, minha roupa lá e tal, e fazia praticamente todo dia, cara, assim... É um negócio que eu gostei demais, assim. Você foi intercâmbio que você comprou na agência aqui e já para trabalhar ou nesse snowboard, nessa área de... Porque eu sei que tem uns intercâmbios aqui que a galera vende. É work and travel que chama, né? E aí você já vai com esse trabalho arrumado. Eu fui nesse programa, já saí daqui, Felipe. Você vai sair daqui, você vai trabalhar no Starbucks aqui, você vai ganhar tanto por hora. Eu falei, massa, vamos embora, né? Massa. Já você estava em que período da faculdade? Eu estava no sexto. Tinha acabado o estágio do América... E eu ia começar o 7º período, falei, cara, vou dar uma viajada aqui, conhecer outras coisas ali. Massa. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá, foi muito bacana, assim, trabalhei numa empresa, no Starbucks, assim, mas trabalhei numa outra empresa, que era uma padaria, assim, que era de um cara muito gente boa também, Tony, que era meu chefe lá, assim, e assim, quando a gente faz essa mudança cultural, assim, que a gente começa a perceber... como que é a cultura americana no sentido de trabalho. Claro que não é perfeito assim, mas no sentido de trabalho, cara, eles valorizam muito o trabalho, assim, sabe? E eu achei isso muito legal. Eles são muito organizados, muito dedicados, muito comprometidos. Vai falar, seu horário é tal, tal, velho. Ninguém atrasa, cara. Não existe isso de atraso, entendeu? Né, não existe, cara. 5 minutinhos só. Não existe 5 minutinhos. Tem que chegar 10, 15 minutinhos antes pra você já tá pronto. Quando dá a hora, você já tá lá, né? E é o certo, entendeu? E isso foi muito legal pra mim. Você já falava inglês? Cara, eu falava um pouquinho de inglês, mas lá comecei a melhorar, né? Falar um pouco melhor, assim. Me ajudou muito no aprendizado.
E aí foi isso, cara. Nos Estados Unidos... também lá? Cara, lá nos Estados Unidos, assim, eu ficava mais trabalhando mesmo. Entendi. E aí, assim que eu tava quase voltando de lá, porque na verdade o Work and Travel são 3 meses. Aí os caras falavam, você quer ficar mais tempo? Eu falei, acho que eu quero, viu? Acho que eu quero. É foda de voltar no meio do negócio, né, cara? Tava curtindo pra caramba. Desculpa te interromper. Não, eu quando você falou Work and Travel, eu pensei nisso porque eu conheço um cara, foi até um primo meu, na verdade, que ele foi num intercâmbio desse, mas ele trabalhava na estação de esqui. Então, quando você falou da estação de esqui, eu pensei que você tinha ido pra trabalhar nela. Então, não, Muita né? gente, cara. É porque é uma cidade muito turística. Ela é do lado de Yellowstone. É a última cidade antes de Yellowstone. Então, muita gente vai pra esquiar e fazer um passeio em Yellowstone, que é um parque, tem os geysers lá, que é bonito pra caramba, assim, muito massa. Cidade muito bonita. Você pode fazer passeio de snowmobile. Massa demais, assim, cara. A cidade é maravilhosa, tem muita vontade de voltar lá ainda. E aí eu fui pra trabalhar na cidade, que é turística. E aí cheguei lá, conheci um monte de gente e tal. E aí a hora que eu tava voltando mesmo, de verdade, os caras... Eu fiquei, pô, velho, ficar no Brasil e tal. Falei, Você acabou voltando nos 3 meses, então? Não, eu fiquei 5, 6 meses lá. E aí assim que acabou o período... Eu falei, velho, cheguei no Brasil. Antes de eu chegar no Brasil, eu já tinha comprado passagem pra ir pra Inglaterra. Falei, essa formiguinha, quando ela fica, a gente já era, já né, cara? era. Eu falei, jeito, vou aproveitar pra dar um rolê aqui maior, né? Aí, beleza. Aí cheguei, fiquei um mês aqui no Brasil, fui pra Inglaterra, fiquei em Londres. E aí em Londres Isso foi que ano? Isso foi 2008. 2008. Aí eu cheguei em 2008, né? Meio de 2008, fui pra Inglaterra, que é um país, assim, cara, que o futebol é maravilhoso, melhor futebol do mundo, hoje em dia, na época também. Então, gente do mundo inteiro. E a galera adora futebol. Adora, né, futebol, cara? Gente do mundo inteiro lá, o tempo todo tem jogo, tem, enfim. Você morou aonde em Londres, Felipe? Cara, eu morei no chamava Edgware Road. Eu sei onde é. Eu morei lá pertinho, cara. Lá é bem famoso, assim, perto do parque, né? Do Marble Arch. E perto da Oxford Street também. Perto da Oxford Street. É uma região boa, assim, muito bem boa. Central ali. Só que é muito caro, né, cara? É uma região muito cara. Aí acabou que mais pro final, assim, eu mudei pro mais afastado, assim, mas enfim. Pra onde, você lembra? Eu não vou lembrar. Por que eu tô te perguntando esse detalhe, cara? Porque eu morei em Londres 1 ano também, logo depois do C. E aí eu adoro, velho. Quando falo em Londres, meu olho brilha, sabe, velho? E você falou de Ward Road, eu morei no final dessa avenida. No final dessa avenida, qual que era o ônibus? 89, se eu não me engano, que pegava da Oxford pra voltar pra casa. Lá já quase chamava Maidavale, o bairro. Depois de Paddington, da estação de Paddington, que eu acho que é a estação de Edgware Road. Tem uma estação Edgware Road, mas aí depois eu não sei como é que é Paddington, mais. E aí pode ser. Pertinho de Mabuate ali, né? E aí assim, cara, é muito bacana, né, velho? Londres é sensacional e eu comecei a trabalhar num restaurante colombiano lá. Então, eu estudava inglês 3 horas por dia, saía pra trabalhar, chegava no trabalho lá, tinha que falar espanhol, velho. E assim, brasileiro acha que sabe falar, né? Bem assim, né, cara? Aquele portunhol lá, galera, o que você tá falando e tal. Enfim, desembolei lá, aprendi muita coisa também. Então, eu fui pra Londres pra aprender inglês, acabei aprendendo inglês e espanhol. Espanhol, né? Você Maravilha. ficou lá quanto tempo? Fiquei uns 6 meses, 7 meses também. Aí, no finalzinho, na hora que eu tava quase voltando, eu peguei um ônibus lá pra fazer tipo um turismo, assim, que aí cada 2 dias a gente ia pra uma cidade. Nossa. Então a gente passei o Réveillon em Amsterdã, e aí depois a gente foi pra Alemanha, depois a gente foi pra Áustria, Itália, França e tal. Nossa, deu um rolezinho, cara, assim, uns 20, 30 dias, assim. Que época do ano era isso? Esse aí final foi... Réveillon, foi Réveillon, na época do Réveillon. Foi assim, tava frio, mas foi bem bacana, cara. A galera da Austrália, assim, lotou o ônibus pra conhecer a Europa, assim. E aí falei, pô, velho, esse lugar aqui é massa demais, né? Aí voltei pro Brasil, continuo a faculdade e tal. Fiz um período. Aí no 8º período, eu consegui fazer um estágio lá no Atlético. No Atlético Mineiro, foi massa demais, conheci pessoas muito bacanas lá, que me ajudaram muito também, o Rick, né, o Ricardo Vidal, que é um fisioterapeuta conhecido aqui de BH, cara muito bacana, me ajudou muito também, o Rodrigo, que é de Santa Catarina, o Marcão, daqui de BH também. Então, assim, foi uma experiência muito bacana no Atlético.
E aí eu tava lá curtindo, assim, falei, pô, fiz os 6 meses, vou fazer mais 6. Aí chegou o Luxemburgo. O professor. O professor. Falou, ó, Felipe, ó, quero saber de estagiário aqui mais não. Mandou os estagiários tudo embora, eu fui mandado embora. E ele trouxe o fisioterapeuta dele, galera? Aí teve umas mudanças lá dentro também, tudo, mas aí eu fui embora. Só os estagiários, ou não? Só os estagiários no princípio. Aí uns 6, 7 meses depois ele deu uma revolucionada lá, mandou uns outros caras embora e ficou mais uns 2 meses, foi mandado embora também. Pô. Então assim, cara, futebol a rotatividade é grande, né, cara? Hoje em dia tem alguns clubes que já conseguem manter uma estrutura melhor ali, deixar um pouco mais estável, o que é bom pro clube, eles conseguiram ver que dá resultado, você tem um know-how, você tem um conhecimento da cultura do clube, que isso muda muito. Então, se você ficar trocando toda hora, fica difícil de você criar uma cultura. Entendi. Né? Claro que tem umas peças ou outras que sempre saem, mas é importante criar uma cultura e aí tem algumas peças que são importantes permanecerem lá. Enfim. Sair do Galo, né? Você fala, pô, você fica triste, mas na vida, assim, velho, a gente acha que é fecha ruim. Uma porta, mas abre outra, né, e só abre a outra se fecha uma, claro, às vezes. Claro. Nesse caso foi isso. Eu saí de lá e aí consegui fazer estágio no Minas. Comecei no Minas e tal. Já no futsal, não? Não, aí era estágio, era geral assim. Quando é estágio, era geral. Fiquei 6 meses no Minas, saí do Minas, fui pro Cruzeiro, fiz estágio lá também, muito bacana. Profissional também? Profissional também. Charlinho me ajudou bastante, o André, o Roner, que estava na época. Então, assim, foi bem bacana, assim. Aprendi muito com eles também. E aí, formei. Assim que eu formei, cara, assim que eu colei grau, passou 2, 3 dias, assim, o Túlio de Melo, que era um ex-jogador, hoje em dia ele é empresário de jogadores, mas ele era jogador na época, me mandou uma mensagem perguntando se eu queria ir para a França trabalhar com ele. Você conheceu ele aonde? Na verdade, eu não conhecia, né? Ele conhecia o Ricardo Vidal, que era do fisioterapeuta do Galo. E aí ele chamou o Ricardo Vidal falou, cara, agora eu não posso ir, mas tem um cara aqui para te indicar, me indicou. Que bacana, cara. Eu, tinha acabado de formar, não ia fazer nada, né? Tava desempregado ali. O cara, você quer vir? Eu falei, bora. Ele falou, então, semana que vem. Eu falei, beleza, vamos embora. Pra onde? Pra França. Aí eu fui pra Lille, né? O norte da França lá. Você falava francês, não? Não, até hoje não, né? Francês é difícil. Assim, algumas coisas eu aprendi ali, tá? E tal, mas ça va, très bien, au revoir, e já merci. É isso, assim, o básico ali, perguntar quanto que custa, onde que eu moro, essas coisas assim, dava pra comunicar. E aí foi muito bacana lá, cara. Lá o Túlio, ele né, é um cara que ele é muito preocupado com a saúde, era muito preocupado com a saúde dele na época, e é o que hoje em dia é muito comum. Atletas da Europa levarem fisioterapeutas para trabalhar lá. Exclusivos para eles. Você não foi trabalhar para o clube, você foi trabalhar para ele. Isso, tipo personal assim. Só que, cara, o cara que é profissional desse nível de Europa, assim, ele precisa de um suporte, entendeu? Então não dá para ele só ir pro clube, treinar e é isso aí. Ele precisa de alguém para ajudar ele. Então eu tava lá, tinha uma cozinheira lá, a esposa dele tava, a família sempre ia. Então sempre tava... Você morava na casa dele? Eu morava com ele, cara. Eu morava com ele, assim. Vira uma família, né, Felipe? Você fica parte da família, uma relação familiar mesmo, sim, né? De amizade familiar, não é só aquele trem profissional. Não, conheci a família dele toda, cara. Então, assim, foi bem, bem bacana, assim. O cara foi muito gente boa. E aí ele teve uma época... E aí tem umas histórias boas também, né? Teve muito trabalho, que ele montou academia na casa, e aí acabava o treino, ele ia pra casa, a gente fazia um fortalecimento, fazia recuperação. Então foi um trabalho bem legal, assim. E aí teve uma época que ele tava machucado, e aí, enfim, a gente acabou... Ficou lá quanto tempo com ele? Cara, eu fiquei 1 ano. Entre idas e vindas, assim, ficava alguns meses, voltava, ficava 3, 4 meses, voltava, ficava 15 dias aqui, acabava a temporada, ia de novo. E eu fiquei 1 ano lá com ele, indas e vindas, assim, enfim. Bacana, cara. E aí teve as histórias boas, né, velho? Que ele Vou contar umas boas aqui. Não nos esconda nada, né? A gente foi pra... Ele tava machucado, aí ele conseguiu uma folga, tava no verão,
Ele falou, cara, vamos pra uma praia pra gente aproveitar. Ele tava com uma lesão que era importante também ele tomar sol, e em Lille chove muito. Lá é muito frio, não? É Só bem no frio, inverno, é né? clima de Londres, assim, Entendi. cara, bem parecido. Você morou em Londres, você então sabe como é que é. Friozinho, aquela chuvinha, aquela garoazinha eterna. E é Todo isso aí. dia aquilo ali. Todo dia, cara. Porra. Então, assim, o clima de Lille é esse também. Então, lá ele não ia conseguir tomar um sol, recuperar. Então a gente falou, cara, vamos pra um lugar bacana. Vamos pra Ibiza, né? Que lugar bacana, né, Tomar cara? um sol, né? A gente foi tomar um sol lá em Ibiza. Aí ficamos num hotel bacana, tal, que tinha umas festas lá à noite, assim. E por acaso, um dia, assim, a gente foi jantar, tinha alguns restaurantes no hotel, assim, a gente foi jantar. A gente tá descendo, assim, o Dennis Rodman. Puta merda, sério? O Dennis Rodman tava lá. Ele viu a gente assim, falou, pô, e aí, bacana. Eu tava vazio, assim, como é que vocês estão? Do nada? Do nada, cara, do nada. Assim, a gente tava chegando, ele tava parado no balcão, assim. Sozinho? Tava ele com a banda dele, vamos dizer assim. Era o DJ e a galera que participava, que ele ia fazer um show. Mas o cara, então, foi extremamente simpático. Ele que buscou esse Muito, contato. cara, muito. Que Ele legal, já cara. chegou conversando, assim, e já falou, e aí, o que vocês querem beber? Eu falei, não, que isso, cara, nada não, tal. Ele, não, pode falar, vou te pagar alguma coisa. O que você quer? Então, tá, De dá cara, cerveja, velho. de O cara pagou velho, um de drink cara. assim pra É vocês. que ele queria resenha ali, queria conversar legal, tal, velho. queria interagir e tal. Perguntou de onde você era e tudo. Perguntou de onde que a gente era, a gente foi conversando e tal. E aí ele falou, não, vou te pagar uma cerveja. Aí o Dennis Rodman me pagou uma cerveja e Do tal. caralho, velho. Foi massa. Aí a gente começou a conversar e tal, ficamos brother lá, sentou na mesa com a gente assim, Pô, que jantamos e massa, tal. velho. Foi do caralho. Aí eu cheguei pra ele assim, falei, Dennis, can I take a picture with you? Posso tirar uma foto com você? Aí ele, don't get gay. Não. Ele não deixou. A falou, foto não, sai cerveja fora. eu te pago, mas a foto não, qual irmão. a lógica, né, velho? Falei, como assim, cara? Ele, não, vou tirar foto. Não, foto não, tá sacanagem, saiu foto. Não tirou, cara, não tirou. Falei, tá bom. Mas pra você ver, o negócio é do caralho, que a gente não sabe, né, velho? Pelo menos o cara que, de repente, o cara tava tendo um momento normal na vida dele. Ele queria ter um isso, momento de um cara normal. E aí, Que do assim, caralho, enquanto velho. a gente tava jantando, outras pessoas chegaram, Dennis Rodman, posso tirar uma foto com ele? Não deixou ninguém. E, velho, você imagina, cara, quantas pessoas pedem pra tirar foto com esse cara, velho? todo dia. É o piloto do avião, Todo é o segurança, é fã, é todo mundo, cara. Então, assim, eu entendo, Fraga, tipo assim, não, beleza, não quer tirar foto de E boa. melhor do tá que a doido? foto, cara. O cara quis ter um momento de um cara, um ser humano normal com vocês Trocar uma na ideia, mesa. conversar, porra. isso aí Que do massa caralho, demais, velho. Então, essa parte Fiquei aí foi... mais fã dele ainda. Essa parte aí foi muito bacana, assim. E, enfim, aí foi lá, voltamos, continuamos, né, na liga lá, jogando. E aí teve uma outra festa. Você acompanhava ele nos jogos também e tal? Todos não? os jogos, né, cara? Todos os jogos tava eu fui, sempre lá. sempre eu tava lá. Tinha outros atletas no time que também tinha fisioterapeutas e tal? Ou não? Acho que não, cara. Lá só tinha o Túlio de brasileiro. Na verdade, tinha um outro, Emerson, que eu acho que chamava, mas a gente não tinha muito contato. E aí tinha só o Túlio que tinha fisioterapeuta. Os outros, eu acho que não. Porque era mais franceses. E tinha o belga, né, que era o Eden Hazard, que jogava lá na época, tá no Real Esse Madrid. que tá no Real Madrid? Cara, esse cara é o meu preferido hoje. Apesar dele não estar jogando esses últimos anos. Né? Ele teve um auge ali. Quando ele chegou no Real Madrid, ele deu Mas eu gosto uma do estilo caída de ali. jogo dele, ele é sabe? muito bom, Eu cara. acho, Na Copa porra. do Mundo, na última Copa do Nossa, Mundo, ele jogou pra demais, caramba. cara. Ele é muito bom. Então aí a gente Ele tava no Lille nessa tava no época? Lille nessa época. E a gente saía direto, assim. mesmo? Direto. A gente saía, tomava uma e tal. Que massa legal, demais. velho. trocar Cara, ideia. gente boa e tal. Gente boa, cara. Difícil de conversar, né? Você não falava muito francês, mas assim... Mas divertia, alguma coisa ali saía e tal, a resenha. E aí o Joe Cole também tava lá, e aí conheci o Joe Cole, e a gente foi numa festa, assim, o Joe Cole também não falava francês, e aí o Joe Cole, eu cheguei pra ele e falei, e aí, velho, você tá curtindo a festa aí? Eu não falo francês, você também não, né? Ele, não, cara, tô perdido aqui, não, que bom que você fala inglês aqui, vamos conversar aqui e tal. Eu falei, demorou. Ele, eu falei com ele que eu já tinha morado em Londres, que eu morei em Edgware Road e tal. Ele, não, você tá brincando, não é possível. Eu nasci lá, cara. Lá é meu mesmo? bairro. Ele nasceu em Edgware Ele Road? nasceu em Edgware Road, cara. Lá é meu Caralho. bairro, cara. Eu passei minha infância toda lá. Que massa, velho. Onde que você morava lá? E aí ficamos um brother, assim, né, velho? Que do Trocou altas caralho, ideias lá, assim. velho. Eu não falava Ele francês. já tava no final ele de também. carreira, não? Tava mais pro finalzinho ali. Isso aí foi em 2010, mais ou menos.
Então ele já tava no final, mas ele ainda jogava muita bola, né, cara? E aí foi bacana essa experiência, assim, de conhecer esses caras famosão, assim, né, velho? É outro nível, né, velho? Assim, de atleta, tô dizendo, no nível, assim, mundial, né? Internacional, assim, cara. Internacional. É atleta de Copa do Mundo, entendeu? Pô. Então foi uma experiência muito bacana essa aí com o Túlio. Como é que era o dia a dia seus lá, Felipe? Cara, lá era bem tranquilo, assim. Ele, né, tinha o treino, algumas vezes eu acompanhava ele no treino, às vezes o clube não liberava. E aí ele chegava do treino, a gente fazia uma recuperação, ele tinha alguns equipamentos lá, orientava ele, ou às vezes, dependendo do nível de cansaço, dependendo de quando era o jogo, a gente fazia um trabalho mais de fortalecimento. Ele era um cara que teve muita lesão, então ele tinha que fazer essa manutenção. Lesões sérias ou não? Ou sim, como eu falo, cara, lesão para um atleta desse nível, qualquer lesão é séria, vamos dizer, né? Porque atrapalha diretamente a carreira do cara. Mas quando eu falo lesão séria, assim, em termos de cirurgia, uma lesão que tirou o cara de atividade por um longo período e tal, ou não? Teve, cara. Ele teve várias lesões, assim, menisco, teve LCA, teve lesão muscular grau 3, que ele teve que fazer cirurgia para recuperar, mesmo, entendeu? Cara. Então, assim, ele é um cara que sofreu muito com lesão e mesmo assim conseguiu ter uma carreira muito boa, longeva e tal. De muito sucesso, assim. Eu acho que ele se deu muito bem, assim, na carreira, apesar das lesões. Se ele não tivesse tido a lesão, cara, ele com certeza chegaria... Melhor ainda, né? Mas faz parte do esporte também, né, Gaudio? Assim, exatamente. Esporte, cara, a gente tá sujeito a isso, né? Às vezes você vai machucar, cara. Atleta de futebol, futsal, né, que eu trabalho hoje em dia, a gente sabe que cara, eventualmente vai acontecer. Vai ter alguma coisa, né? Cara, o cara convive no limite, ele tá no limite o tempo inteiro, né, cara? Exatamente, cara. Então a gente tem que exigir muito do atleta, a gente exige muito do atleta, não só... assim, de fisicamente mesmo, mas mental também, e atenção, de viagem, e isso desgasta, cara, não tem como a gente falar que não, mas... E aí afeta nas lesões também, né? Com certeza, eu quero chegar cara? lá nesse tipo de situação com você, cara, mas antes eu quero te fazer duas perguntas. Uma é em relação ainda à França, esse período que você passou na França, como que era a relação sua, que era um fisioterapeuta particular que estava ali de um atleta do clube, com o departamento médico do clube? Cara, nesse caso não tinha muita relação, não. Até por causa da barreira linguística ali, era difícil. Mas o Túlio era um cara muito consciente, entendia muito bem do processo ali. E aí a gente conseguia ter uma Mas não teve nenhuma resistência do clube em relação a isso, não? Cara, não, porque o clube também não sabia muito bem o que era feito. Lá, cara, na verdade, é muito mais... Você precisa julgar. Se você estiver julgando bem... Não importa o que você tá fazendo, não. Nós estamos falando de que ano? 2010. E, assim... Bobear tá assim até hoje, né? Se bobear tá, cara. Se bobear tá. Porque não é que tá errado, entendeu? Porque, às vezes, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura mais paternalista. Sim. Então, aqui no Minas, por exemplo, a gente tem um horário pra academia, tem um horário pra fisioterapia, tem um horário de treino, tem vídeo, a gente manda no WhatsApp, velho, o vídeo é assim, o adversário marca desse jeito, a defesa é essa. Nas férias, eu mando orientação, cara, nas férias, você precisa fazer esse exercício. E ficar meio que no pé dos caras, né, cara? Lá, Europa, assim, não existe isso, cara. Essa é a sua responsabilidade. Não existe isso. Você tem que chegar aí, aqui, né? na pré-temporada com tantos por cento de gordura. Você tem que ter um desempenho, sim. Se você não tiver, cara, você tá num dos principais times da França, que é uma das principais ligas do mundo. Se você não jogar bem, tem mais 300 querendo aqui, que são tão bons ou melhor que você. Sim. Então, se você não jogar bem, meu amigo, você vai sair, entendeu? Então, a galera se cuida muito bem. Os caras lidam com isso com muito profissionalismo, né? Muito, e seriedade, muito, né? Cara. Bacana. Os atletas lá são muito profissionais. Claro que não são todos, mas a maioria é muito profissional. E com isso, eles... igual assim, tinha dia lá que era treino à la carte, que eles falavam. Ou você... Como funciona isso? Então, cara, ou você... vai para treinamento de finalização, ou você faz uma massagem, ou você vai para academia. O atleta pode escolher. Então, aí assim, né, cara, vai de cada um, o que ele tá precisando mais, o que é mais interessante para ele,
e ele vai lá e faz o seu treino. E a academia, assim, ó, a academia tá lá. Se você quiser ir na academia, quiser trabalhar lá, pode ir lá que vai ter um personal lá, um preparador físico lá, vai te ajudar. Ótimo. Se você não quiser, tá bom. Se você estiver jogando bem, ou quiser fazer fora, não importa. E os caras estão de olho, né? Tem uma forma que eles têm de filtrar o que tá pegando. Tipo assim, pô, esse cara é confiável, não é? Ele tá querendo mesmo, ele não tá, né? Treina à la carte, o cara só vai na massagem. Porra, né? Aqui no Brasil, o cara se bobear ainda pediu um botequinho lá, né? Se você faz um treino, faz uma opção dessa num treino aqui no Brasil, né? São poucos atletas ali que vão, não, eu quero lá, finalização, enfim... Eu não gosto de generalizar, claro, né, cara? Então, assim, mas a cultura é muito diferente, entendeu? A cultura brasileira não é tanto de se dedicar, de cobrar. A gente precisa ter alguém cobrando para o atleta fazer. Lá o atleta faz. E você acha que isso está ligado a quê? Você tem noção disso? Não dá para saber, né? Cara, educação, talvez? Educação é um fator muito importante, muito relevante ali para a cultura do país, porque vários profissionais falam isso, que a cultura do brasileiro, não a cultura, mas a informação mesmo que chega, a educação, a formação do atleta, muitos atletas profissionais de futebol, futsal, eles vêm de família muito humilde, com educação complicada, muitos têm que trabalhar logo cedo, a educação na escola mesmo não é tão boa. Então, cara, o cara sabe jogar bola, ele vai desenvolvendo, vai crescendo, e aí ele começa a se destacar no futebol, cara, já abandona o estudo. No clube aqui, cara, no Minas, é uma coisa que eu sempre incentivo os atletas a estudarem, cara, que dá pra fazer, entendeu? A gente tem vários exemplos aí de atletas, tanto de futebol de campo, quanto de futsal, de outras modalidades. Online, tudo, o cara tá recuperando, às vezes até na fisioterapia dá pro cara assistir uma aulinha, cara, né, cara? A gente viaja lá, beleza, aí tem umas atividades, vai ter um dia ou outro que você vai ter que faltar a aula, que você não vai conseguir acompanhar, mas a maioria dá para você fazer, e isso, entendeu? A própria escola ou faculdade entende também e dá uma força pro cara, sim, né, cara? Muitas faculdades, sim, dá para você conversar, né, negociar lá, fazer a prova depois, pegar a matéria com um colega, alguma coisa assim. E a gente tem vários casos, cara, que de atletas que fazem faculdade. E outra, esses atletas que desenvolvem o raciocínio, desenvolvem o cognitivo, eles têm um desempenho melhor. A performance deles no esporte é muito mais... É melhor, cara, é melhor. Eu falo, comparando ele com ele mesmo. Um atleta que está começando a faculdade ali Quando ele termina a faculdade de educação física, cara, a gente tem atletas aqui no clube que estudam, que estão quase formando em educação física. O cara já tem um entendimento do treino, ele já tem um entendimento melhor do jogo, ele já tem um entendimento do que é importante para ele, como que é bom para ele recuperar. O organismo dele funcionar melhor, para ele render melhor na atividade esportiva, né? Aí o cara acaba encarando a profissão dele com muito mais seriedade, com muito mais dedicação. Então, né, não é só pensar na pós-carreira de atleta, que também é importante. Claro. Mas para a carreira de atleta, o estudo também é importante. Sim. Então, essa transição não é fácil, né? A gente tem um atleta que estava aqui o ano passado, que ele trabalha justamente com isso, cara. Controle de finanças, de economia para atletas de futsal. Que legal, e aí, cara, quando você parar, o que você vai fazer de sua vida? Hoje em dia você ganha X. Quando você parar, você vai ganhar 0. E aí? Como é que você vai fazer? O cara, opa, é mesmo, tem que juntar uma grana. Não, beleza, só juntar a grana não vai ser suficiente. Olha aqui, ó, se você investir esse tanto, vai render tanto, você vai ganhar só isso. É suficiente para você? Não. Então, o que você tem que fazer? Não, vou estudar. Quanto que é o salário médio da profissão que você quer fazer? X. Vai somando, e aí, ó, entendeu o que você tem que fazer? O caminho é esse. Então, assim, é muito importante pro atleta estudar não só para desenvolver a carreira, quanto pro pós-carreira. Massa, cara, entendeu? Massa. E a outra coisa que eu queria voltar, que eu te falei, é o seguinte, cara. Você falou que teve lá nos Estados Unidos, depois você teve na Inglaterra e tal, e isso no seu período de faculdade. Aqui é uma conversa meio sem pé, sem cabeça. Volta, né? Vai e volta. Mas por que eu queria voltar nessa parte? Eu queria saber o Felipe dentro da faculdade, antes de ir para o exterior, e o Felipe dentro da faculdade voltando do exterior, com essas experiências lindas de trabalhar no Starbucks, de conhecer outras pessoas de outros lugares do mundo. O que você acha que esse tipo de experiência, depois lá em Londres, no restaurante colombiano e tal, como que você sente hoje, se você olhar para trás? Eu nem sei se você já fez, eu tenho certeza, ou quase certeza que já, mas fazendo esse exercício, né, voltando lá na sua ida... Como que o Felipe voltou para a faculdade, cara, depois dessas experiências? O que isso influenciou?
na sua vida pessoal e o que é a sua carreira hoje, assim, cara? Você consegue fazer um paralelo disso? Com certeza, Gaudio. Assim, é uma coisa que foi fundamental, cara. Foi fundamental. Questão de profissionalismo, entendeu? De dedicação, de comprometimento, isso aí eu aprendi muito, principalmente nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a minha experiência no restaurante não foi das melhores, no sentido de não era um ambiente legal. Eu saí de um coordenador lá do restaurante muito bom para um coordenador muito ruim, que era assim... Enfim, era um cara que não sabia fazer uma gestão... sei lá, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas assim, não sabia fazer a gestão, não administrava bem, não sabia gerir as pessoas. E aí você começa a identificar também, né? Você vai criando... Tudo vai de aprendizado, né? Então. Você falou, opa, isso aí eu nunca quero fazer, cara. Isso aí é uma coisa que não é legal de fazer. E você começa a identificar esses detalhes, assim... Além da língua, lógico, né? Que inglês para mim é essencial. Todas as pesquisas científicas são importantes, relevantes, são publicadas em inglês. Então, se você não sabe inglês, você está desatualizado. Então, é essencial e isso para mim ajudou muito. E eu acho que principalmente foi isso, cara. Comprometimento e dedicação e profissionalismo ali. E valorizar o trabalho, entendeu? Que às vezes aqui... sei, a gente às vezes fica, tem que trabalhar. Cara, eu adoro meu trabalho, gosto pra caramba, assim. Nada que a gente faz na vida é 100% bom. Só coisa boa. Tem as partes ruins ali que você fala, pô, isso aqui podia ser diferente. Mas as partes boas superam as ruins. Então... E as ruins fazem parte para te preparar melhor ainda pro que vai vir da parte boa, né, cara? Assim, também, se você souber filtrar, né? Então, assim, foi bem bacana essa experiência lá. Quando eu voltei, fiz estágio, né, nesses outros clubes, assim, também me ajudou a crescer. E na época de faculdade ali, velho, 23, 24 anos ali, muita informação, muita coisa acontecendo, e essas viagens, intercâmbio, estágio, e é uma fase de aprendizado muito grande, né, cara? Então, você desenvolve muito ali a sua personalidade. Eu acho que isso aí teve um papel fundamental, assim, na minha vida de dedicação e de saber fazer o certo, entendeu? Bacana. Independente se tem alguém te cobrando, independente se o seu comprometimento com você mesmo, né, cara? Com você e com a empresa, cara, Sim. né? Acho que principalmente com você. Mas não porque alguém tá te cobrando, isso. É uma coisa que é de dentro pra fora, exatamente, não é de fora cara. pra dentro. Ei, vai ali, faz isso, tal hora, não sei o que. Não, você sabe a sua responsabilidade e você abraça a sua responsabilidade. Pelo menos você acha que você sabe, né? Você tá com a intenção tá boa. Sim. Não necessariamente você vai acertar, mas se tiver com uma boa intenção, a chance de acertar é maior. É muito grande, com certeza. Que massa, cara. Outra coisa que eu queria ver com você, cara, assim, a gente falou aí de Edgware Road. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Desde a hora que você falou de Edgware Road, eu tô lembrando daqueles restaurantes que tinha ali uma parte meio que árabe, assim, não? Os restaurantes, eu lembro que eu passava ali, eu sentia o cheiro dos narguilé, da galera ali na... Pô, você lembra muito claro disso? Muito muçulmano lá, né, cara? Eu lembro na época de Ramadã, galera meio que faz festa, assim, todo dia à noite, sai buzinando e tal, muito narguilé lá, a galera o tempo inteiro, assim, a rua principal, né, a avenida principal lá, é só isso, cara, eu lembro direitinho. Eu andei muito a pé ali, cara. Isso aconteceu comigo ali uma vez, igual eu te falei, a conversa que não tem pé nem cabeça, a gente vai nela, e foi meu segundo dia em Londres, cara, eu morava, igual eu te falei, lá no final dessa avenida, lá na frente, né, e aí eu saí andando a pé pra descobrir ali e tal, né, cara, eu tava morrendo de fome, eu vi uma Pizza Hut, cara, eu adoro contar essa história, que ela é bacana demais, não falava nada de inglês, Felipe. Aí eu saí, na hora que eu vi a Pizza Hut, eu cheguei lá e falei assim, pô, aqui que eu vou com a pizza, não tem erro, né, cara? E eu lembro do cheiro da rua, cara, eu lembro do cheiro, porque... É marcante, porra, cara, marcante. E é especial poder estar conversando disso aqui com você hoje, porque eu realmente, apesar da nossa amizade e tal, assim, eu não lembrava que você tinha morado em Londres e tudo mais. E aí eu fui lá e pedi a pizza, cara, e eu lembro que aqui no Brasil a gente tá acostumado a comer, né, metade e tal, e eu não falava nada de inglês, né, aí eu olhei o cardápio e falei, chicken, né, chicken, beleza, frango, isso aí eu sabia, tranquilo, né, cara, e os outros eu já nem lembro, ham and cheese, não sei o que lá, e cheese eu sabia que era queijo também, mas... Porra, eu queria pedir metade, sabe? E eu não sabia falar, cara. Então eu fiquei olhando assim, aí eu fiz assim pro cara, e ele começou a conversar comigo, eu não entendia. Então eu imagino hoje, voltando lá atrás, assim, que ele queria saber se eu queria 2 pizzas ou metade, assim, né? Aí eu falei, caramba. E agora, cara. né? E eu tentava assim e tal. E.
Pô, eu vou te falar até onde era essa Pizza Hut. Você indo de frente pro Hyde Park ali, ele ficava do outro lado da rua esquerda da rua. E ali... Aí eu olhei, tinha uma caneta assim no balcão, cara. Eu falei pro cara, paper, please, paper. Aí ele me deu um papel, cara. Eu desenhei a pizza assim... Parti a pizza no meio, apontei pro chicken, a outra eu nem lembro qual que era, cara. Outro sabor. Aí o cara deu certo? 20 minutos depois eu tava ali comendo minha pizzazinha, cara. Isso que é importante, cara, é se comunicar. Cada ali, coisa, né, velho? Maravilha. Olha só pra você ver, eu adoro voltar nessa história, cara. Maravilha. Você falou de Edgware Road aí, minha cabeça foi longe, cara. Londres é muito bacana, né, cara? É multicultural, pessoas do mundo inteiro mesmo ali, enfim. Informação o tempo inteiro, né, cara? Muito Cada legal, coisa linda, assim, né, muito velho? legal. Muito futebol, cara. Eu fui praticamente todos os estádios lá, vi um monte de jogo lá. Massa demais. Eles adoram fui no futebol Wembley. lá, né, cara? Teve o único que eu não fui, que eu fiquei com muita vontade de ir, que era do Metallica, que era um show que teve lá, que tava assim, barataço, era 5... O2 Arena, não? Não, O2, que foi por $5, assim, que era um show de lançamento do CD lá. Falei, nossa, que isso, cara. Só que era só pra fã-clube, assim, era muito difícil de comprar, eu não consegui. Mas aí, bom que vai ter aqui em BH agora, né? Semana que vem tá aí. É hora de tirar o atraso, né, cara? 10 anos depois, né? Mas tá em tempo ainda. Maravilha. Cara, voltando lá nessa experiência da França, pra gente pular pro próximo estágio. Então, aí você ficou lá em torno de 1 ano, entre idas e vindas e tal. 1 ano. Como que desenvolveu sua carreira de lá pra cá, assim? Cara, então, aí de lá eu voltei, comecei a trabalhar na Clínica Move, né? Que é onde eu tô até hoje, com o Gustavo lá, que é um parceirão aí, amigão de longas datas aí. E fiquei muito tempo lá na Move, até que eu comecei no Minas, né? Fiz um processo seletivo. Na época era a Natália Bittencourt, que é uma fisioterapeuta bem conhecida aqui em BH. BH não, no mundo, que hoje em dia ela é muito top, assim. Me ajudou bastante também, né? E assim, eu acho que a carreira a gente vai construindo, né, Gaudio? Passo a passo, Uma né, cara? coisa só acontece porque já aconteceu outra. Então, ela foi minha orientadora na graduação, foi minha orientadora na pós-graduação. E aí a gente fez, né? Quando ela começou no Minas, falou, Natália, gostaria muito de trabalhar aí com vocês, tal. Se tiver uma oportunidade, você me dá o toque. E já era no futsal? Você já sabia disso ou não? Deixei quieto. E aí ela me chamou, fiz um processo seletivo lá, foi muito, muito bacana também, e comecei já no futsal. Mas quando você deu um toque nela, a sua intenção já era chegar no futsal ou não? Era entrar no esporte a intenção mesmo, era futsal. Entendi. Mas eu falei, cara, qualquer coisa eu tô aceitando, porque a minha ideia sempre foi trabalhar com esporte. De alto rendimento. De alto rendimento. Porque na Move a gente atende muitos atletas amadores. A gente chama de amador porque o cara não vive disso, mas tem atleta de triatlon, por exemplo. O cara treina 4 horas por dia, que é muito mais que os atletas profissionais de futsal, de vôlei que treinam. Sim. Então, assim, né, a questão... É amador por não ser exclusivamente disso. Não é a profissão do cara, entendeu? Mas tem muitos atletas amadores que treinam muito, cara, muito mais. Uma prova de triatlon dura 10, 12 horas, cara. Pro cara conseguir fazer uma prova dessa, ele tem que se preparar muito bem. Para ele se preparar muito bem, os treinos são muito longos, então... e aí eles precisam de um auxílio, cara. Ninguém consegue fazer ninguém não, mas poucas pessoas conseguem fazer uma maratona assim, ou uma prova de Ironman sem ter um suporte. Se não tiver suporte sem ter um suporte, né, entendeu? Que seja para recuperação, que seja para melhorar um movimento, que seja para fortalecer algum músculo ali que está um pouquinho mais enfraquecido, alguma coisa. Então, eu acho que a fisioterapia para essas pessoas é essencial. E aí, entrei lá no Minas com a Natália, já comecei com futsal. Eu só entrei no clube porque o treinador da época tinha brigado com o fisioterapeuta da época lá. E aí, assim que eu entrei, o cara já tava preparado pra briga. Ele ainda tava com a faca nos dentes, tava, né? cara, já tava. Eu falava bom dia, ele falava não. Aí eu fiquei isso, cara. Nossa, aí ficava daquele jeito assim, não nasci pra isso, não vou dar conta, não sei o que eu faço. E aí fui, pensando, conversando, trocava ideia, tomava porrada aqui, tomava porrada dali. Foi quebrando essa defesa, ou essa armadura toda. Fui mostrando pra ele, falou, cara, eu acho que desse jeito aqui é melhor do que isso aqui tá acontecendo, será que não vale a pena a gente trabalhar essa parte ou essa? E aí, com o tempo, ele foi ficando mais de boa, a gente foi ficando mais próximo,
E hoje em dia, cara, é um cara que eu gosto muito, assim, ele não tá mais no clube, mas é um cara que eu tenho uma relação muito boa, direto a gente troca ideia e tal. A gente pode citar os nomes aí. Acho que pode, eu tô falando bem, né? Paulinho Cardoso. Paulinho, eu queria aproveitar e mandar um abraço pra você também, um cara bacana demais, tive a oportunidade de conhecer. Nessa época eu tava lá fazendo um estágiozinho lá e tal, um cara foda. Abração, Paulinho. Paulinho realmente é um cara muito bacana, né? Tive muita dificuldade no começo, mas acho que faz parte, cara, do aprendizado. O cara tava te conhecendo também, né? Isso. E assim, cara, futebol, futsal, esporte, assim, são conflitos de ideias ali, né, cara? E todo mundo querendo o mesmo objetivo, isso que era legal. E há muita pressão também pra todo mundo, né, Felipe? Porque os caras têm que estar sempre jogando, eles estão sempre em competição praticamente, né, cara? Sempre no limite ali, né, Gal? Diz que o ponto principal ali do esporte, que é no limite, velho. Então, assim, não tem como a gente fazer um treino de boa, um treino tranquilo. Não, cara, a gente precisa dar um treino que seja intenso, que o cara precisa melhorar algumas características. Então, mesmo o cara um pouco cansado, fala, cara, a gente precisa trabalhar isso aqui. A gente faz, né, o controle ali de fadiga, o controle da carga, a gente tem esse controle todo, mas mesmo assim, chega na final, tá todo mundo cansado, cara, não tem como, você já disputou o campeonato inteiro, você chegou na final, você vai estar um pouco cansado. Tem um nível de estresse muito grande. Nível de estresse muito grande, né? O cara já não dorme tão bem, com certeza vai ter alguém sentindo alguma coisa, né? Não existe, não teve, desde quando eu entrei em 2016, não teve um dia que eu fui na fisioterapia e não tinha ninguém machucado. Sempre teve, todos os dias tinha alguém ou machucado, ou recuperando, ou cansado, fazendo um recovery, alguma coisa assim. Então sempre tem. E aí você chega numa final, cara, o cara tá com aquela dorzinha ali, não melhorou 100% daquele entorse de tornozelo, o cara é o craque do time, velho, vambora? Vamos pro jogo? E aí o ideal, né, a gente fazer uma reunião, conversar com o treinador, com o médico, com a preparação física, com o atleta, com o fisioterapeuta, no caso eu, e a gente faz essa reunião e fala, velho, olha só, ele tem esse problema, tem esse risco, será que vale a pena arriscar? Não vale, é um jogo muito importante, é a final, vamos tentar? Tá todo mundo de acordo? Então, vamos embora. Então, quando a gente faz esse consenso, divide a responsabilidade, tá todo mundo ciente, inclusive o atleta. De todos os processos que são envolvidos nesse que envolve, né? Os riscos e benefícios do processo, entendeu? Sim. Não tem como só o ortopedista falar, não, ele não vai. Não, peraí, cara, mas você não tá entendendo a importância desse jogo pro clube. Porque se ele não foi e a gente perder, talvez ano que vem não tem mais ninguém aqui, cara. Porque esporte é desempenho, é resultado. Nesse nível, né? Nesse nível profissional é resultado, cara. Não é quem machuca menos ganha nada. Beleza, parabéns, mas a ideia é resultado. Então, sim, às vezes, a gente tem que achar um equilíbrio. Claro que a gente não quer que os atletas joguem machucado, nem que machuquem. Obviamente não, mas... Até porque vocês precisam dele desenvolver no melhor papel que eles podem desenvolver, né? Mas é um negócio muito delicado, muito sensível, né? Determinar esses limites. A linha aí, é muito né, tênue, né, Gaudio? Muito tênue, cara. Enquanto o cara tá bom, quanto que ele não tá, quanto que vale a pena arriscar, quando que não vale. Então, cada lesão tem o seu processo ali de reabilitação, seu tempo de reabilitação. E cada indivíduo também tem o seu processo, cada indivíduo tem o seu tempo. Tem atletas que a gente já tratou aqui no clube que o cara não melhorava. Teve uma lesão simples, não melhorava e a gente ficou quebrando a cabeça assim. E aí conversando com ele na físio lá, cara, e você tá bem? Você tá comendo bem? Tô comendo bem. Você tá dormindo bem? Ah, cara, não durmo muito bem não. Eu durmo umas 2 horas por noite. Porra, tá aí alguma coisa, né? 2 horas? Eu tenho muita insônia e tal, mas... Não, mas tá de boa. Eu falei, não, peraí, tá de boa não, cara. Tá de boa não, vamos investigar isso aqui. Aí mandei ele pra clínica, né? Clínica geral lá do clube. Entramos com a medicação, começou a dormir um pouco mais, fizemos a higiene do sono. Eventualmente o cara foi melhorando, entendeu? E era uma lesão, nesse caso específico, a gente tá falando de que tipo de lesão? Cara, era uma lesão muscular, grau 1, coisa que 10 dias o cara já tá voltando a treinar normal ali. E o corpo não respondia, simplesmente porque o cara não descansava, né, cara? Simplesmente não, é por isso, entendeu? Sim. Porque o cara, o sono é essencial. Essencial, né, essencial. Ó, pra você ver. E aí ele não descansava e não recuperava, né? E tem aquela pressão ali, e aí, volta, não volta, quando que volta... Aí eu lembrei agora daquela música do Beto Guedes que fala, lembra que o sono é sagrado, cara.
E é mesmo, né, Pra cara? atleta, então, né, cara? Pra todo mundo, cara. Fica uma noite aí sem dormir, o seu humor muda, qualquer coisinha que você sente ali dói muito mais. Cara, você muda seus hábitos todos ali, você vira outra pessoa, né, cara? Então, o sono realmente é muito São importante tantos detalhes, ali. né, Felipe, assim, que influenciam nisso aí, né, cara? Gaudio, assim, eu acabei de fazer o mestrado agora, né? Bacana. Já entrando no outro assunto aí. Vamos que vamos. Mestrado em quê, cara? Eu fiz lá na UFMG, em Ciências do Esporte, tá? Foi na área da educação física mesmo, com o professor Pimenta, Eduardo Pimenta, e com a Natália também. Natália Bittencourt. Bittencourt, que você falou lá do Minas, né? Quando Isso. Você entendi, bacana. Hoje em dia ela está no Cruzeiro, ela é chefe do departamento ela é coordenadora do departamento de saúde e performance, então ela está num cargo bem bacana lá, bem relevante assim, e ela tem muita competência para isso, muito merecido para ela lá. E aí fui pesquisar, assim, cara, porque eu sempre gostei da área de esporte, e sempre gostei de saúde e fisioterapia, eu sempre gostei. Aí quando eu comecei a trabalhar no Minas, falei, cara, não tem como separar. Academia é uma coisa, que é para desempenho, e eu vou fazer um trabalho aqui preventivo para a galera não machucar. Não existe isso, cara. Se você estiver separado, desconectado, não vai funcionar, não vai fluir bem. Porque eu tenho que saber o que o preparador físico está fazendo, para eu saber o que eu posso fazer, o que dá para eu fazer, o que é importante que eu faça, qual o momento da semana que a gente está. É perto do jogo? É longe do jogo? Os caras estão muito cansados, os atletas estão muito cansados, não estão cansados. Esses atletas aqui, eles já são experientes, ou eles são mais novos, eles são mais fortes, são mais fracos. E quanto que ele está treinando essa semana? E como é que foi a semana passada? Então, assim, são tantas variáveis, pensando nessas variáveis físicas, né? São tantas variáveis que eu falei, cara, vou tentar investigar aqui a parte da fisioterapia, vamos dizer assim, força, flexibilidade, mobilidade articular, com as questões da carga de treino. Carga interna, carga externa. Na verdade, eu não medi carga externa, mas mais carga interna ali, né? Percepção de esforço durante o treino. E aí que já é da área da preparação física. Isso. Então eu queria aproveitar e te interromper um segundinho para mandar um abraço pro Rodrigão fazer lá um também. Parênteses Rodrigo aí. Santiago, excelente cara, adoro ele. E aí eu queria aproveitar para te perguntar isso. Como que acontece essa integração entre a fisioterapia e a preparação física, cara? Cara, assim, Rodrigão... Sem querer fugir do seu... daqui a pouco a gente volta lá, a gente continua no mestrado lá. Gaudio, assim, velho, é uma relação complicada, assim, sabe? Quando eu entrei, eu e o Rodrigo, assim, a gente batia de frente praticamente todos os dias, todas as condutas, era desde o exercício que ele fazia na academia até o exercício que eu fazia na físio. Se o cara tinha machucado ou não tinha, a gente não entrava em consenso. E aí a gente discutia. Porque também é muito individualizado, né? Apesar de ser um time, vai muito de atleta para atleta também. Sim, então sim. são várias discussões, várias, né? cara. Vamos dizer assim. E todo dia tem uma lesão, ou tem um cara mais cansado, que a gente... E aí, esse cara que tá mais cansado, nós vamos deixar ele treinar? Não vamos? Vamos tirar? Vamos reduzir a carga? O que a gente faz? Então eu cheguei com umas ideias, o Rodrigo tinha outras ideias. O Rodrigo, ele é um cara muito da prática, assim, ele tem muita vivência do esporte, então ele tem um feeling muito bom ali para o treino, para saber o que é importante na preparação física para ir de acordo com o que o treinador, com o estilo de jogo do treinador. Entendi. Com o padrão de jogo e tal. E eu na época lá, eu era um cara muito da ciência ali, eu via uns estudos, falava, cara, a gente tem que fazer esse exercício aqui, porque esse estudo aqui mostra que 90% de redução de lesão quando se faz esse estudo. Aí o Rodrigo vinha, cara, mas será que faz mesmo? Será que nesse contexto também? Será que são os mesmos atletas? E isso foi ótimo que... Vocês se desafiavam demais, né? Então puxava o sarrafo lá pra cima, né, cara? Nem sempre era educadamente, né? Nem sempre era amigavelmente. Às vezes a gente passava uma semana sem conversar, depois voltava e tal. Hoje em dia a gente tem uma relação muito boa, cara. Bacana. A gente foi quebrando a cabeça ali, batendo de frente um com o outro, e hoje, mas sempre com o mesmo objetivo, cara, né? De desempenho e evitar lesão, cara. Porque ele sabe que uma coisa está muito relacionada com a outra. Vocês precisam trabalhar juntos, Não tem como, cara. Não tem como. A gente tem que trabalhar junto, e quem tá no treino diariamente, eu, o Rodrigo e os treinadores, cara. Então, da área da saúde, tô eu. O ortopedista vai a alguns treinos.
da preparação física é o Rodrigo. Então, ele tá ligado ali no desempenho dos atletas e tal, ele tem que ficar de olho. E os treinadores. Então, a gente fica nesse equilíbrio ali, né? A gente teve uma época que a gente tinha um fisiologista, hoje em dia a gente tá sem, mas tá para chegar um novo fisiologista, e aí acaba a gente fazendo essa função também, que, né, faz parte das duas áreas. E aí a gente quebrava muito a cabeça ali, e hoje em dia ele me entende, hoje em dia eu entendo ele, e a gente chega a gente tem um denominador comum. Claro que não é exatamente do jeito que eu quero e também não é exatamente do jeito que ele quer, mas tá indo bem, cara. Ali, a gente consegue, a gente teve uma redução de lesão aí desde o período que eu entrei, boa, não tô falando que é responsabilidade só minha, eu acho que é uma participação de todo mundo, porque aí é um outro detalhe, cara, né, que eu não consegui medir no meu mestrado, que eu peguei a área da fisioterapia, peguei da fisiologia, preparação física, tentei juntar os dois, falei, se juntar isso aqui, a gente vai achar que tal quantidade de carga é ruim ou que tal força é ruim. Só que aí eu comecei a pesquisar, a gente começa a entender assim, cara, são tantas coisas que podem influenciar, que pode gerar uma lesão. Tantas variáveis, que essa medida que eu tô fazendo aqui, eu tô medindo a pontinha do iceberg. E será que essa medida que eu tô fazendo, ela é boa mesmo? Ela é confiável mesmo? Ela é válida mesmo? Será que se eu medir força 5, 10 vezes no ano é suficiente? Será que essa força ela não tem uma flutuação ao longo do dia, ao longo da semana? Provavelmente o nível sim, de né? detalhamento, né, cara, que há que existir. E essas variáveis, elas estão todas interligadas tudo também, interligado, né? Tudo interligado. Então, e o nível de recuperação do atleta? Como é que tá o nível de recuperação? Ele dormiu bem? Como é que foi a viagem? Foi de ônibus? Foi de avião? Ele ficou muito tempo sentado? Ficou muito tempo em pé? Ele andou muito? Quanto tempo que ele jogou? Ele é um atleta que joga 30 minutos, ele é um atleta que joga 5. Então, a relação dele com o treinador, com outros companheiros, isso influencia, Felipe? Isso influencia, cara. Influencia demais, cara. Aí entra num outro aspecto. A gente tá falando um aspecto... de outra variável. Individual, vamos dizer assim, para um aspecto mais organizacional. O que acontece, cara? Como que tá a relação dele com o treinador? Qual a posição do clube na tabela? Pô, a gente tá em último. É bom, é ruim? A gente tá em 10º, é bom, é ruim? Até isso afeta na questão da lesão, cara. Certeza, cara. Porque se a gente tá em 10º e 10º é ruim pra gente, porque 10º pode ser bom. Dependendo do seu objetivo, dependendo do seu investimento, dependendo das suas perspectivas, pode ser bom. Então, se a gente tá em 10º e o treinador tá pressionado e ele cobra mais dos atletas pra melhorar um pouquinho. O nível de estresse do cara aumenta. Nível de estresse, nível de fadiga... Aí o estresse aumenta, a recuperação também piora, porque o sono já também não fica tão bom. Caralho. Então, assim, é muito difícil a gente controlar todas essas variáveis, é impossível. E tem alguns estudos que mostram, cara, que treinadores que têm uma relação de comunicação pior com a comissão técnica, ocorrem mais lesões ou lesões mais severas nessa equipe do que treinadores que têm uma relação, uma comunicação mesmo, melhor. cara? Não, estudo assim, com 50 equipes, 70 equipes, que é um... Então, se a gente estiver falando de 50 equipes, no futsal nós estamos falando aí de... Cada equipe vai ter em torno de 15 atletas, vamos dizer assim, né? Na verdade, esse estudo é de futebol, porque de futsal, cara, são poucos estudos que tem. Então nós estamos falando de ainda mais atletas, nós estamos falando de 30. 40 atletas. Caralho, irmão. Então a gente percebe que comunicação, relacionamento, estilo de liderança de treinador, se o treinador é mais exigente, mais linha dura ali, a tendência é ter mais lesão. Se o cara é mais... dá um suporte melhor para o atleta, a tendência é ter menos lesão. Esse estudo é muito bacana, só que ele só faltou uma coisa muito importante. Qual foi? Qual foi? O desempenho, cara. Entendi. Beleza, machucou mais, machucou menos. Quem ganhou, quem perdeu, entendeu? Quem ganhou mais, quem perdeu mais. Essa correlação também a gente tem que saber como é que é. Não tem como se a gente trabalhar para não ter lesão, nosso trabalho é para ganhar. Claro que se ganhar tendo o menor número de lesão possível, uma coisa leva a outra. Menos até lesão... afeta mais em termos de possibilidade para ganhar. Se tem menos lesão... Mais atletas disponíveis. Os desempenhos deles são melhores. Pô. Exatamente. Então aí quando eu entrei no clube, eu falei, Rodrigo, a gente tem que fazer o nórdico, por exemplo.
que é um exercício, né, que você segura a perna e o cara desce pra frente. Não sei se você já chegou a fazer esse, que é um exercício assim que... Ele faz meio que ajoelhado? É, indo pra frente assim? Eu já fiz isso aí. Esse aí Mata. mata, cara. Sobrecarrega muito posterior de coxa. E a maioria dos estudos que você pesquisa fala que se você fizer ele, você tem uma redução da lesão. E aí eu cheguei e falei, não, Rodrigão, a gente tem que fazer isso, cara. O Rodrigo falou, não, Felipe, mas, cara, eles já estão fazendo um outro exercício que trabalha isso também. Será que não é suficiente? Eu, cara, mas a gente tem que fazer porque ele tá falando a literatura. E aí ele falou, cara, mas quais atletas que eram esses? E qual contexto? E quais esportes? Quantas vezes por semana? E era futebol? Pô, futebol é diferente de futsal, cara. Não tem como. Bacana. São dois esportes completamente diferentes, cara. Tem uma similaridade ali, que é uma bola que faz um gol, mas só, cara. Densidade de atleta é diferente, tempo de jogo é diferente, intensidade totalmente do jogo é diferente. Movimentações totalmente diferentes. Totalmente. Número de toques na bola, tempo com a bola, participação no jogo. O terreno onde se pratica o jogo. Isso, cara. Então, assim, é difícil comparar. Mas, pro futsal... No meu mestrado, o que eu consegui fazer foi pegar muita referência do futebol, porque no futsal tem... Eu pesquisei lá, futsal e lesão, você acha 50 estudos. Se você pesquisar futebol e lesão, você acha 5 mil, 10 mil. Caramba. Entendeu? Então, assim, a diferença é muito grande, cara. É um esporte que é muito mais e em todos os lugares pesquisado. Do mundo, assim, vamos dizer, em quais centros você vê mais, você tem uma fonte de estudo maior, assim, em quais centros? Europa? Ah, aqui? cara, é Europa, né, cara? A Europa produz a maior quantidade de estudos aí, principalmente... E por profissionais brasileiros também ou não? Cara, no Brasil a gente tem alguns centros, né? A USP é um centro... São Paulo, né? São Paulo, Rio, Minas, assim, são os principais ali, Rio Grande do Sul também, produz bastante. Mas mesmo quem tá lá fora fazendo, brasileiros lá fora desenvolvendo esses estudos? Existe muito, né, cara? Existe muito, assim, também. Principalmente fazer intercâmbio no doutorado, ou vai fazer uma pós-graduação, um PhD, né? A Holanda tem uma faculdade muito bacana lá, que estuda muita epidemiologia de lesões no futebol, no esporte, assim. Então... É legal. No Catar tem um centro muito legal lá. Sério, cara? Chama Aspire. É um centro, assim, que os principais atletas da Europa direto vão lá tratar lá. Que massa, velho. Eles contratam os melhores profissionais aí do mundo para trabalhar lá. E realmente é um centro muito massa, assim. Eu já fiz alguns cursos com um dos profissionais de lá. Ele também pesquisa muito, publica muito. É um cara bem, bem bacana, assim, que dá uma luz ali pra gente entender. E aí, cara, com isso você vai lendo, você vai estudando, e o Paulinho falava uma coisa muito bacana pra mim, cara, que me fez pensar e começar a entender. Ele falava, Felipe, eu não quero saber aonde você estudou, eu não quero saber o que você estudou, eu quero que você resolva o problema daqui, cara. É o problema do Minas que você tem que resolver. É esse problema que nós estamos tendo agora. O que você estudou, o que você viu, beleza, cara. Claro que é importante pra você, mas eu quero que você resolva isso. Esse problema que você tem agora, você nunca viu. E é verdade, cara. É um outro contexto, entendeu? E como que isso afetou no seu trabalho ali no dia a dia? Demais, né, cara? Demais. Aí você começa a entender, você começa a fazer um planejamento melhor. Comecei a envolver mais pessoas, envolver mais o ortopedista, mais o preparador físico, o Rodrigo. Então a gente envolvia as outras pessoas, o treinador, inclusive. Então falou, a gente chegava num acordo, falou, esse atleta machucou aqui, eu preciso de tanto tempo para tratar ele. Ah, mas tanto tempo, 4 semanas é muita coisa, não sei o quê, vai ficar fora de tal jogo. Falei, cara, beleza, mas olha só o planejamento. Ele vai na primeira semana, ele vai fazer isso, isso, isso. Na segunda semana, isso, isso, isso. Na terceira, a ideia é que ele volte a fazer um trabalho com preparação física. Na quarta semana, talvez ele já consiga fazer um trabalho em quadra. Mas isso é um planejamento. Se o atleta mostrar que ele está melhor do que a gente imagina, a gente pode antecipar. Alterar, né? Ao mesmo tempo, a gente pode atrasar um pouquinho, porque ele não está recuperando tão bem por outros fatores, que a gente não tá sabendo agora. Então, essa flexibilidade o treinador tem que ter e a fisioterapia tem que ter também, né? Então, a gente tem que ter... E a preparação física. Preparação física, claro. A gente tem que trabalhar em conjunto ali para conseguir levar, cara. Maravilha, velho. Ô, Felipe, voltando no mestrado aqui então, cara, quer dizer, nós nem saímos dele direito, mas ainda no âmbito do mestrado, como que você concluiu esse trabalho no seu, cara?
Bom, cara, foi um estudo, assim, o mestrado em si, foi difícil de tirar algumas conclusões mais amplas, porque tinham poucos atletas, né? Eram um N de 16 atletas, 16 participantes, com muitas Quando variáveis. Você fala um N número, né? Isso. Tá. Poucos participantes que a gente conseguiu identificar ali que mobilidade de tornozelo e mobilidade de quadril eram fatores relevantes para as pessoas. Tinha alterações do grupo que teve e não teve lesão. Então, quem tinha pouca mobilidade de tornozelo e quadril, a tendência era que tinha maior quantidade de lesão. E tinha alguma lesão específica dentro disso ou não? Eu analisei lesão muscular, tá? Lesão muscular. Que era o objeto do trabalho, então. Lesão muscular. Eu só analisei lesão muscular. Porque assim, cara, lesão, né, igual a gente falou, é multifatorial e é difícil de a gente separar, identificar todos os fatores ali que influenciam. Eu escolhi alguns e se eu for pegar de todas as lesões, entorse de tornozelo, ligamento cruzado e lesão muscular, que são as mais comuns, ia ficar muitas lesões para poucos atletas. Eu falei, cara, eu tenho que especificar alguma coisa ali que eu acho que é mais relevante. E aí nós estamos falando de quais grupos musculares, assim? Então, aí o que acontece, cara? Quando eu entrei no futsal, uma das primeiras etapas do processo de prevenção de lesão é você identificar quais as lesões são mais comuns nesse esporte, na sua modalidade. E aí eu fui pesquisar na literatura, não achei nada. Você acha assim... Você falou, tem poucos estudos relacionados pouquíssimos, ao futsal, cara. né? Eu achei um lá de Israel, outro sei lá, acho que era da segunda divisão da Espanha, outro com poucos atletas de um torneio de uma semana. Então, assim, não tinha um estudo robusto ali com quantidade de lesão e epidemiologia de lesões no futsal. Falei, cara, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso identificar. E aí eu consegui fazer uma reunião com todos os fisioterapeutas da Liga Nacional de Futsal. E aí a gente reuniu aqui no Minas. Isso foi uma iniciativa sua? Foi minha e mais de 2 pessoas ali também. Um que era o Bruno, do Corinthians, que é um fisioterapeuta lá também, e do Cris, que é o fisioterapeuta do Carlos Barbosa, que é um dos principais equipes aí do futsal. E isso nasceu de uma conversa suas, assim? Cara, basicamente assim, a gente tinha um grupo de WhatsApp ali e falou, cara, a gente precisa fazer uma reunião, ficar mais próximo aqui, tentar se unir para identificar as lesões e vamos embora. E a gente fez essa reunião aqui no Minas, chamei alguns palestrantes também, enfim, a gente foi tipo uma capacitação com uma reunião dos fisioterapeutas. E aí, nessa reunião a gente definiu, então vamos fazer o registro de todas as lesões da liga, vamos embora. E aí a gente fez tô liderando esse processo ainda, que a gente criou um questionário, que o pessoal responde, os fisioterapeutas respondem online, teve a lesão, responde, ou ao final da temporada você tem um prazo lá para responder as lesões, atleta tal, né, sem identificar o nome, lesão não sei o quê, grau 1, tal local. Tratamento que foi o approach, que foi para o tratamento, ele ficou fora, qual a posição do atleta. Então, várias especificações. Mapeando ao máximo todas essas variáveis, né? Do atleta. E aí, com isso, cara, no primeiro ano a gente conseguiu mais de 230 lesões, registrar isso aí. E aí a gente começou a identificar, as mais comuns são lesões musculares. Porque eu lá no Minas, eu ficava assim, cara, eu tive, 20 lesões na temporada. É muito? É pouco? Você não tinha referência, né? Não tinha referência, cara. O normal é isso. É lesão muscular mesmo que acontece. Nos outros clubes, como é que é? E quando eu falei meu problema, a minha dúvida, todos os fisioterapeutas deles, né? Falaram, cara, isso também é o mesmo problema que eu tenho. Eu não sei o que acontece. Então, como é que eu vou fazer uma prevenção de alguma coisa que eu nem sei o que é? Não tem jeito. E aí a gente identificou que realmente... Quanto tempo vocês estão fazendo isso já, filho? Essa é a 4ª temporada. A gente já fez 4 temporadas e a gente está começando a coleta da 5ª temporada agora. Então, desde 2019, 18, 19, 20, 21. Nessas 4 temporadas a gente coletou. O ano passado, ano retrasado, todos os fisioterapeutas responderam o questionário, os 20 participantes responderam. Então, foi um estudo bem legal. E aí a gente está no processo de publicar numa revista científica, revista bacana aí. Então a gente está no processo de escrita, aprovação do comitê de ética.
E aí a gente identificou, cara, que lesão muscular era o principal. Principalmente adutor, musculatura adutora e posterior de coxa. Pelo sprint, né, que é um mecanismo de lesão. E o adutor, cara, pela mudança de direção, que é muito frequente no futsal, né? O tempo todo. E pelo número de toques na bola. De chapa, vamos dizer, né? De pé de lá, vira e batendo exatamente. ali usando o adutor. Que é uma característica do futsal. Essa troca de passe, a bola é um pouco mais pesada que a de campo. O cara tá sempre tocando na bola. Sempre. Ele toca na bola, muda de direção. Toca na bola, muda de direção. Ele deve fazer, né? Ele faz ali mais de 200 passes por treino. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Sobrecarrega a musculatura. Pubalgia, né? Lesão no adutor mesmo, no músculo. A gente tem... São muito lesões frequente, difíceis de tratar, né? Pubalgia é bem complicada porque ela depende muito do equilíbrio muscular e da mecânica do movimento. Então, se o cara tem um adutor forte, ótimo. Mas se ele tiver um abdominal fraco, ele vai sobrecarregar o adutor e vai acabar tendo uma lesão. E tem muitos atletas que só dão passe com a perna dominante. A outra perna... Ou seja, gera um desequilíbrio biomecânico ali, aí né? Você imagina, o cara vai sempre pro lado... Numa semana o cara dá 1000 passes com uma perna e 100 com a outra. Com a outra. Cara, tem um desequilíbrio, tem um desequilíbrio, como, né? Principalmente no pubis, que é uma região sensível a esse desequilíbrio. Fundamental pro equilíbrio, né? Exato, fundamental ali. Então a gente tem que... Ou não? Sim, pro equilíbrio fundamental. Equilíbrio... Né? Do corpo, como do corpo, com geral, certeza, né? cara. O core, né? Que a gente chama de core ali, musculatura de glúteo, abdominal, adutor. Tá tudo interligado ali, cara. A gente tem fáscias conectando todas essas estruturas e é essencial ali para a mecânica do movimento de passe, de chute, de corrida, de mudança de direção. Se o atleta não tem um equilíbrio, não tem como. Aí, identificamos isso, que é importante, essas lesões musculares, de posterior de coxa, adutor, Então, como que a gente vai prevenir isso? Vamos fazer alguns testes, algumas avaliações, focando nessas lesões. Porque não adianta nada eu ficar fazendo teste de ombro aqui com o meu atleta, sendo que eu tenho uma lesão de ombro a cada 2 anos no futsal. Não... E se bobear de goleiro ainda. Aí é um outro público. Aí a gente está começando a estratificar a função de pivô. Qual lesão que é mais comum para pivô? Isso que eu ia te perguntar, como vocês calculam isso, os detalhes da diferença entre uma posição e outra em termos de lesão, cara? No futebol é mais bem estabelecido, claro, mas nesse trabalho que a gente está fazendo agora, a ideia é justamente essa, conseguir identificar as lesões principais das funções, de cada função. Por exemplo, pivô, cara. Pivô é um cara que geralmente ele dá passes mais longos e ele vai de encontro na bola. Então, ele tem muita lesão traumática e geralmente, quando ele rouba a bola, ele é o primeiro que sai no sprint para puxar o contra-ataque. Muito giro também. Muito giro. Então, é um tipo de lesão. Tem muita lesão, né, posterior de coxa, entorse de tornozelo. E aí a gente pega o pivô. O pivô, né, o pivô de referência, ele é um cara que ele fica mais parado, ele não dá tanto sprint, mas ao mesmo tempo ele é um cara que está segurando... Tem muito trauma. O marcador. Muito trauma. Então, e muito movimento lateral, né? Tostão. E ele, toda hora ele pega, ele gira. Então, ele gira em cima do adutor, chuta mais. Então, também pubalgia, também sobrecarrega mais. E aí, os alas. Os alas são os caras que perdeu a bola, roubou a bola, contra-ataque, eles voam, cara, né? Eles puxam o contra-ataque, vão lá pra frente, sprint. Então, também mais lesão de posterior de coxa. Então, essas nuances, assim, são legais a gente identificar, porque a gente tem que conseguir fazer uma prevenção individualizada. É difícil de cada atleta ali fazer o seu específico. Na pré-temporada, eu faço a avaliação, né, com os testes que eu acho que tem relação com as lesões, de acordo com o meu público. Meu público de atletas, são jovens, e aí eu faço uma avaliação voltada para eles. A partir do momento que eu identifiquei, eu falo, Rodrigo, preparador físico, esse fulano aqui, esse atleta aqui, ele está precisando de fortalecer esse músculo aqui, que está muito fraco em relação ao outro músculo da perna, ou em relação ao grupo, ou em relação ao que já é encontrado e estabelecido na literatura. Então, vamos ficar atento com ele. Às vezes eu vou falar, cara, você precisa só fazer uma mobilidade do tornozelo aqui, dar uma alongada aí, faz uns exercícios aqui que tá beleza, vamos mantendo assim. Qualquer coisa que você tiver, você me avisa. Tem atletas que é normal o nosso corpo ter um lado mais alto que o outro, uma perna um pouquinho maior do que a outra. E a gente coloca uma palmilha, cara, isso aí, assim, de correção de altura só,
Isso aí já equilibra a distribuição de forças no corpo do cara, que já vai prevenir de um monte de lesão só de fazer isso, entendeu? Então, assim, é uma ação simples, que é medir o comprimento da perna do cara e corrigir caso necessário, a gente já consegue uma prevenção. E com isso, a gente vai fazendo essa prevenção bem direcionada ali. Então, esse estudo que a gente está fazendo agora, com 4 anos de coleta, que vão ter aproximadamente mais de 800 lesões, não existe outro estudo no mundo que tenha uma quantidade esse, né? de lesões igual a gente vai ter agora. E no altíssimo nível que a Liga Brasileira Exato. No nível alto, ao longo de 4 temporadas, né? Então, assim, é um estudo que tá para sair, que vai ser bem bacana, assim, que a nossa modalidade precisa, cara, que o futsal cara. Eu fico feliz de saber disso. Eu queria entrar, então, num outro detalhe dentro desse estudo com você. A gente sabe que o Minas trabalha muito com revelação de atletas. Então, nós estamos falando de atletas muito jovens. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês têm esses dados, claro, que vocês devem ter, em paralelo com outras equipes mais experientes. Então, como funciona essa relação dos atletas jovens que a gente tem no Minas? A grande maioria atleta que está subindo para o profissional, né? E ainda muitos talvez até sub-20 e tudo mais, com atletas mais experientes de outros clubes, assim, com uma idade mais avançada. Cara, é bem diferente, né? Assim, atletas mais experientes, a gente sabe que o tempo de recuperação é um pouco mais demorado, né? Eles demoram mais para recuperar totalmente, tanto a percepção quanto com marcadores biológicos, né? Secar ou... Seria a cicatrização da lesão propriamente dito. Porque quando você faz um treino, você tem microlesões ali. Então, essas microlesões, elas geram consequências, né? Tem liberação de secar, tem liberação... tem alteração do batimento cardíaco, né? Tem a variabilidade da frequência cardíaca, ela fica alterada. Então, a gente consegue perceber o índice de fadiga desse atleta por alguns testes. A gente sabe que atletas mais velhos tendem a recuperar um pouco mais lentamente. E atletas mais jovens tendem a recuperar um pouco mais rápido. Mas eles têm mais lesão do que os jovens também ou não? Aí, assim, isso aí já não... Aí vem num outro aspecto, assim, que é legal da gente abordar, que não é só questão de quantidade de lesão. Porque, beleza, o que é mais importante? Eu ter uma lesão, eu ter 10 lesões que eu vou ficar 10 dias afastado. Ou uma lesão, o cara fica a temporada inteira afastado. Exatamente, cara, entendeu? Que é o que a gente chama de impacto da lesão, que é bem estabelecido no futebol, e a gente está tentando desenvolver isso no futsal agora, que no futebol de campo, fazendo um paralelo, né, as lesões são um pouco parecidas. Lesões musculares no futebol também são as principais, mais frequentes, e as lesões que deixam mais tempo afastado são as lesões de ligamento cruzado, né? Eu sei que você já teve... Quantas vezes? Duas. Uma em cada joelho. Uma em cada joelho. É difícil a reabilitação. Leva e você tempo fica, pra caramba. Né? Quanto tempo aí que você gastou? É isso que eu ia te perguntar, cara. Hoje, qual que é o tempo médio de recuperação para uma lesão de ligamento cruzado? E aí nós estamos falando especificamente de ligamento cruzado. Tem muitas vezes que o cara rompe o ligamento cruzado, mas também acaba tendo um problema no menisco ou no ligamento colateral, lateral ou medial e não sei. O mecanismo de trauma, né, que geralmente é a rotação interna do joelho com o valgismo e a anteriorização da tíbia, ele mobiliza toda a articulação do joelho e geralmente ocorre rotação interna do fêmur com a tíbia fixa no solo. E aí a lesão de menisco é muito comum, pode ocorrer lesão de ligamento colateral medial e a lesão de ligamento cruzado. O tempo de recuperação, hoje em dia, é recomendado em torno de 9 meses. Só que a gente não pode levar em 9 conta... meses para o cara voltar a exercer a atividade dele, em geral. Em alto nível, Em alto nível. Em esporte de alto rendimento, 9 meses. Para futebol, futsal, 9 meses é um tempo bacana. Teve uma época aí que a galera estava tentando antecipar essa volta, né? Isso é muito perigoso ou delicado, não, Felipe? O que acontece, cara? Tem um estudo mais clássico ali, da época de 2002, que é da Copa do Mundo, que o Roberto Baggio, né, o famoso ali, que perdeu o pênalti, em 94, e em 98 ele teve... Acho que é 98 ou 2002, não vou lembrar agora. A última Copa dele, né? Foi, acho que é 98, com certeza. Ele teve essa lesão de ligamento cruzado e com 3 meses ele voltou a jogar uma Copa do Mundo. Com cirurgia ou sem cirurgia? Com cirurgia.
Porque assim, ele era o atleta mais importante da Itália. Os caras fizeram um trabalho lá, publicaram, que foi um trabalho muito intenso ali, com vários... Forçaram, né? Forçaram bastante e conseguiu voltar com 3 meses. Só que isso é uma situação extraordinária, é uma situação muito atípica, não recomendada. E foi bem sucedido esse trabalho com ele? Para esse caso, sim. Para esse caso, sim. Mas isso não quer dizer que para todo mundo é bom. Sim. Porque tem vários estudos que mostram que o tempo de cicatrização do tecido, a ligamentização do enxerto, ela demora de 1 a 2 anos. Sim. Então, até 2 anos a gente vê mudanças morfológicas nesse enxerto. Então, se você coloca um enxerto no cara e com 3 meses, na verdade, com 3 meses a gente tem estudos que mostram que é o momento que o ligamento está mais fraco, que é o maior risco de relesão é com 3 meses. Então, assim, se o cara for muito forte, tiver muita capacidade, controlar a carga, não vai ter... E der muita sorte, né? Der muita sorte, a chance dele ter lesão é baixa. Agora, o ideal seria ele fazer uma reabilitação não focada no tempo e focada no desempenho. Então, o que, por exemplo, a gente faz hoje em dia? O cara, quando que eu vou voltar a correr? Que é uma das primeiras perguntas que aparecem. Fala, não, beleza, quando você tiver uma flexibilidade pelo menos 90% igual do outro lado, quando você não tiver edema nenhum no seu joelho, quando você tiver sem dor e com pelo menos 2 meses de cirurgia. 1 mês e meio, 2 meses ali, pelo menos isso aí. Com a cicatriz boa, está, né, bem cicatrizado. Tudo dando certinho, né? Né, assim, vamos começar a correr? É uma indicação que a gente pode começar a correr. Quando que eu vou começar? Mais em linha reta. Na esteira, controlado, né? 5 minutos. Entendi. No outro dia a gente vai ver como é que você ficou. Você corre mais 10. E a gente vai evoluindo gradativamente. Não, e quando que eu vou começar a bater na bola? Cara, você bater na bola, primeiro você vai começar aqui dentro da fisioterapia, vai ser uma bola leve, às vezes uma bola de vôlei, pra você sentir o movimento, ver como é que é, fazer a mecânica ali, sentir se o joelho tá bom. Vamos esperar pelo menos uns 3 meses, uns 2 meses aqui pra gente começar a fazer um trabalho. Vamos fazer um trabalho de equilíbrio aqui pra ver se você tá conseguindo ficar em pé com uma perna só. Beleza. E quando que eu vou começar a saltar? Cara, vamos ver como é que tá a sua força, vamos fazer um teste aqui no isocinético. Vamos ver como é que tá o equilíbrio de força de quadríceps com posterior de coxa. Isocinético é aquele negocinho que eles põem no chão e manda o cara pular e Essa é a plataforma de força. Isocinético é aquele que você senta na cadeira e estica a perna e dobra, estica e dobra. Força, faz o máximo de força para esticar e o máximo para dobrar. E aí ali é o melhor teste que a gente tem para saber a força, potência, resistência muscular desse atleta. E a gente consegue comparar um lado com o outro e um músculo com o outro também. Por exemplo, quadríceps com posterior. E aí, nisso, a gente consegue falar, cara, você tá bem, você tá com 80%, 90% igual ao outro lado, então você tem uma segurança maior. Vamos fazer um outro teste aqui de salto. Vamos ver quanto que você salta de um lado, em linha reta, né, horizontal, e vamos ver quanto você salta do outro. Se tiver acima de 90%, opa, é um bom resultado. Tá mostrando que você tem uma possibilidade boa de ir para a quadra ou para o campo e fazer um trabalho. Tem um outro teste, que é um teste T, que você vai na quadra, corre para frente, corre para um lado, corre para o outro e volta de costas. Se você fizer em menos de 11 segundos, tem uma distância específica lá, se você fizer em menos de 11 segundos, também é um indicativo que você está bem, que seu ligamento está bom. Hoje em dia a gente usa muito o teste de salto, a taxa de produção de força. Porque não adianta só você estar forte, você tem que produzir força rápido. Sim. A potência tem que estar boa. Né, Isso. Então vamos ver como é que você encosta no chão e salta. Vamos fazer esse teste. Hoje tem aplicativos que a gente filma o cara saltando, a gente consegue ver a altura, a velocidade que ele saltou e o aplicativo calcula pra gente. E bem preciso? Uma precisão bem aceitável, assim, cara. Bacana. Precisão bem aceitável, que a gente utiliza isso para mais um critério para saber se o cara já pode fazer um trabalho em campo ou não. E aí, a partir disso, com 6 meses, ele começa a ir para preparação física, fazer um trabalho mais intenso de sprint, de velocidade, de mudança de direção, de chute, de cruzamento, de mais intenso ali, mais voltado para a modalidade. E aí ele fica mais uns 2, 3 meses nisso para aí poder começar a fazer o treino com a equipe. De repente ele começa ali com
com uma função dentro do treino mais tranquila, por exemplo, mais na lateral, sem ter muito contato, sem ter muito giro. Para evitar trauma mesmo, para ganhar confiança, evitar trauma, e a partir daí vai evoluindo. Então, assim, hoje em dia é muito estudado, cara. Tem muitos estudos sobre reabilitação de ligamento cruzado que a gente consegue ter uma reabilitação bem eficaz. Isso é o cenário ideal. O cenário real, às vezes, a gente tem uma pressão realmente para acelerar o processo. Sim. E aí não vai muito do tempo, vai muito da condição do atleta. E entendeu? Às vezes essa pressão também, às vezes até do próprio atleta, né, cara? Aquela coisa que ele sabe que ele tem que estar performando, né, cara? Pra fechar talvez pra próxima temporada. É sempre uma pressão que tá ali no cara, né? Deixa eu te perguntar, aproveitando esse gancho então. Eu não sei se eu usar a terminologia errada, por favor, me corrija, mas aí você falou de relesão. Então, a pergunta que eu vou agora, eu não sei se ela vai para relesão ou uma lesão nova que vem através dessa lesão. Uhum. Ou seja, o cara que está recuperando ali do ligamento cruzado anterior, quais são as lesões mais comuns na volta à prática da atividade dele, cara? Vocês conseguiram medir isso também, não? Não especificamente, assim, mas eu vou falar mais da minha prática, assim, do que algumas coisas que eu já li, que lesões do músculo posterior da coxa ocorrem bastante, porque a gente tem que trabalhar muito a força desse músculo. Então, quando você trabalha... Beleza, você acabou aqui de fazer um trabalho de força de posterior de coxa, o nórdico, por exemplo. Você vai para o campo ou para a quadra correr, fazer sprint. O sprint também exige muito dessa musculatura. E se você acabou de fazer esse trabalho, você vai estar... estressando ainda mais. Um músculo já fadigado. Então, o risco de lesão é grande ali também. A relesão, né? A lesão do ligamento novamente, também é muito comum. E outra lesão que acontece, mas não é tão imediata, é uma lesão de desgaste articular. Porque quando a gente tem uma lesão de ligamento cruzado, mesmo com ou sem a cirurgia, a biomecânica articular, a artrocinemática que a gente chama, ela modifica. Então, a distribuição de carga na articulação, ela é modificada. Ela pode aumentar em um ponto, diminuir em outro, e esse aumento de carga em uma região específica pode gerar uma lesão de cartilagem, consequentemente uma lesão óssea e uma artrose, né? Alguma coisa nesse sentido, somando com a prática esportiva. Então, é bem comum acontecer isso. Ex-atletas sofrerem com esse tipo de lesão. Mas faz parte do esporte. Você citou, né, algumas vezes aí a questão da flexibilidade ou a mobilidade, né, de quadril e tornozelo. Uhum. E como a gente fala muito em mudança de direção e tudo mais, eu imagino que então a gente está falando de muita lesão de tornozelo também, ou não? A lesão de tornozelo, ela ocorre muito pela mudança de direção e pelo contato. Se a gente for dividir número de atletas por área, no futsal é muito maior do que do campo. O que acontece isso? Muito contato. A intensidade do futsal é mais alta, porque o atleta ele fica 3, 4 minutos em quadra, cansou, ele sai. Participando do jogo o tempo inteiro, né? E o que entra descansado em alta intensidade. E aí ele cansou, ele sai. No campo, você vê várias vezes, e é comum o atleta andando em campo. O que acontece? Se você tá num time, seu time tá atacando, você é zagueiro, você vai ficar lá. É a hora que você tem pra dar uma descansadinha, né, cara? Isso. No futsal não existe isso. Se você tá em quadra, você tá correndo. O tempo inteiro. Se você tá em quadra, você tá correndo. É raro os momentos que você fica parado, que você anda em quadra, são raros. E esse contato... E se o cara perceber que você tá andando em quadra, ele vai te tirar, né? Ele não vai deixar... Exatamente, cara. Exatamente. E aí esse contato maior gera maior quantidade de entorse de tornozelo mesmo. Então eu acredito que o entorse de tornozelo seja mais comum por causa do contato, da proximidade entre os atletas, da mudança de direção também. Agora, a menor quantidade de lesão, quem tem mobilidade melhor do tornozelo, porque se você for pensar numa defesa de futsal, você vai, né, atletas de linha fazendo um posicionamento ou movimento de defesa. É uma posição muito mais agachada. Então você fica mais baixo, o seu centro de gravidade fica mais baixo. Se você tem pouca mobilidade de tornozelo, você vai compensar esse movimento no seu joelho, ou no seu quadril, ou na sua coluna, de alguma forma. Porque a tendência é você ficar mais baixo para você conseguir fazer uma abordagem mais rápida. Porque se você ficar muito em pé, a hora que o cara tirou para o lado é difícil de você acompanhar. Então a tendência é você ficar mais agachado. E isso
também pode aumentar uma sobrecarga em outros músculos e gerar uma lesão muscular. Ou então, seja, assim, é um raciocínio muito louco, muito complexo ali, mas que, né, E que demanda uma atenção extremamente individualizada, né, cara? Para poder entender bem cada atleta, né, e cara? atletas que já tiveram lesão, a tendência é ter... a chance deles terem outra lesão é maior, principalmente lesão muscular e lesão de entorse de tornozelo. Então, esses atletas, a gente já tem que ter uma atenção maior e fazer um trabalho específico, né? Então, assim, bem complicado. Felipe, como que vocês fazem isso? Porque é lógico que também, aí imagino eu, de novo, se eu estiver errado, por favor, me corrija, cara. Naturalmente, a gente vai ter organismo, ou seja, o corpo do ser humano, que ele tem uma mobilidade maior ou não. Sim. Certo? Há um trabalho hoje, dentro do momento que vocês identificam que um atleta ele tem mais ou menos mobilidade, há um trabalho específico que vocês fazem com ele para atacar, para que haja um ganho dessa mobilidade dele? Sim. Por exemplo, de mobilidade de quadril, que é uma variável importante que a gente sempre avalia na pré-temporada. Tem alguns atletas que têm pouca mobilidade. E aí, nesses atletas, é importante que a gente faça um trabalho de ganho de mobilidade, porque não é linear. Não é quanto mais mobilidade, melhor. Nem sempre. Nesse caso específico de mobilidade de quadril, principalmente, o atleta que tem pouca mobilidade, ele vai fazer um trabalho. O atleta que tem muita mobilidade, ele precisa de aumentar um pouquinho a rigidez desses... Para ter mais força e tudo mais. Conseguir dissipar um pouco mais a força ali no quadril e não sobrecarregar outras regiões. Então, o trabalho realmente ele tem que ser específico, entendeu? Nem sempre, quanto mais, melhor. Tem um atleta que jogava com a gente que ele falava um negócio muito legal, assim, que tem tudo a ver com a prevenção de lesão, que nosso esporte não é quem é mais forte, ou quem tem maior mobilidade, ou quem corre mais. Quem faz mais gol, cara. Então, você pode ser móvel, né? Se você fizer menos gol que o adversário, você perdeu. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O desempenho e a prevenção estão juntos, e não é mais forte, cara. Tem que fazer força, tem que fazer um trabalho de força, sim, é legal. Atletas, geralmente, que são mais fortes, machucam menos... Mas talvez se ele ficar muito forte, ele fica mais pesado, ele não tem uma mobilidade tão boa e não tem uma velocidade tão boa. Pode acontecer, entendeu? Dele vai cair, às vezes a lesão vai aumentar. Então, na hora que a gente tem exceções ali, tipo um Hulk da vida, pô, o cara é forte pra caramba, rápido pra caramba, tem a mobilidade boa, Cristiano Ronaldo é rápido pra caramba, forte pra caramba... Mas não são todos, cara. São então exceções, né? Realmente. A gente tem que identificar as características do atleta e o biotipo também. Nem todo mundo, né? Se eu começar a malhar, eu não vou ficar forte igual o Hulk nunca na minha vida, nem eu nem você. Então, assim, é o biotipo do cara, a facilidade de ganhar massa. Igual ao mesmo tempo que o Hulk também, se ele treinar maratona, ele nunca vai ganhar de um keniano, cara. E são biotipos, tipos de fibra diferentes, genética diferente. Então, é saber tirar o melhor de cada atleta, cara, e fazer um trabalho específico para ele. Isso é o mais difícil do esporte e o que ninguém sabe como e tem exatamente a receita ali, até porque não existe receita, e eu acho que isso que torna o esporte assim tão legal, tão bonito, fascinante, né, assim, né, cara? Que onda, velho. Eu não tinha noção do tamanho da ciência envolvida por trás disso, não, cara. É muita coisa, cara. É muito estudo, né, velho? Muito estudo, muitas áreas, né? Envolvidas, trabalhando de conjunto. Ortopedia, psicologia, fisioterapia, preparação física, treinador. Se não tiver todo mundo ali... falando a mesma língua. Isso, cara. Não flui muito bem, não. Caramba, eu tô assustado, Felipe, pra te falar a verdade. No bom sentido, cara, porque realmente é tanto detalhezinho, né, cara, que faz uma diferença violenta ali e tudo mais. Eu não lembro se eu te perguntei ou se a gente chegou a falar, que a gente já falou das lesões mais comuns, né? E vocês conseguiram, eu não lembro, isso é a parte que eu não lembro se eu te perguntei, se vocês conseguiram identificar através desses estudos as lesões mais comuns para cada posição ou não? A gente está no processo, né? A gente tem a percepção do dia a dia, mas não tem exatamente... Não posso te garantir assim, essa posição tem essa lesão. A gente tem uma percepção do dia a dia, a gente está começando a fazer esse trabalho e a gente vê que atletas, né, mais de sprint, de velocidade, tipo os alas,
tendem a ter mais lesão de musculatura de posterior de coxa. Atletas que chutam mais tendem a ter mais lesões de adutor. Atletas que estão mais protegendo a bola, tendo mais contato, tendem a ter mais entorse de tornozelo. Mas é tudo uma tendência e não tem... E os goleirões, assim? O goleirão, cara, como é que ele fica? O goleiro até machuca tudo, né, cara? Porque não tem como. É queda toda hora e toma bolada na cara, na barriga, em tudo quanto é lugar. E tem um movimento de lesão defesa. Lesão de adutor? Tem muito, tem não? muito. Porque o goleiro abre a perna o tempo inteiro, né, cara? O tempo inteiro. E chuta muito, cara. E só passe longo, né, com a bola pesada. Eles trabalham muito com o pé também. Hoje em dia... espaço meio que cortando assim, né? Fatiada, né? Tem muito, cara, porque... Hoje em dia, futsal, cara, o goleiro toda hora ele tá no jogo. Toda hora tem o goleiro, tem um momento do goleiro linha, mas tem um momento do goleiro no jogo que é muito comum. Hoje em dia é raro na Liga Nacional você ter um goleiro que só fica embaixo das traves ali, só embaixo do gol. É muito comum os caras trabalharem muito bem com o pé, passarem a linha do meio da quadra para ajudar no jogo e finalizar, né? E finalizar pro gol. Então, além do movimento de defesa, né, de esparcate, que é aquele que eles esticam a perna no chão, e uma perna roda muito para dentro e a outra estica muito e às vezes ainda toma bolada no pé. A região do pubis está ali o tempo inteiro sendo forçada, né, cara? Mas assim, tem muito índice de lesão pubiana, tem, cara. Tem. Lesão de pubis, adutor, é muito comum em goleiros. Só que assim, a grande diferença, que era que goleiro... Eles são mais de potência, então eles têm um trabalho de força ali diferente dos outros atletas que são um pouco mais de resistência, né? Eles têm que ter força resistência de força, vamos botar assim, mas eles têm que ter força durante vários momentos. O goleiro geralmente faz uma defesa, trabalha com o pé ali, fica mais ali esperando, e de repente ele tem que fazer outra explosão. Exatamente, muito mais explosivo. Então o trabalho é diferente e acabam que eles têm uma força muscular maior, assim. Geralmente eles são atletas na pré-temporada, quando eu faço a avaliação, geralmente são os melhores resultados, são de goleiros, tanto de salto, quanto de força, quanto de flexibilidade. Eles, além do treino com bola, eles ainda fazem um treinamento específico de goleiro. Então eles chegam antes, fazem mobilidade, alongamento, se preparam, fazem o treinamento de goleiro, depois eles vão treinar com o grupo. Então, eles realmente, eles são... São os que mais treinam no time, mais né, treinam, cara? Se a gente for pensar de atleta, assim, de quadra mesmo, eles trabalham, são os que mais trabalham ali, cara. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta. Tem até meu primo, Vitor Ragone, fisioterapeuta também e tal. Eu pedi ele pra de repente mandar uma perguntinha aí. E ele me pediu pra te perguntar, cara. Queria um abração, Vitão. E obrigado por participar aqui, cara. Como a terapia manual ajuda no processo de manutenção e na própria reabilitação? Cara, assim, eu acho que é essencial, né? Principalmente massagem. A gente tem no clube massoterapeutas que trabalham junto com a gente no mesmo setor, assim, dentro do salão de fisioterapia. E a gente tem uma relação muito próxima, porque o cara tá cansado, eu preciso identificar qual musculatura que ele tá cansado, eu já direciono para massoterapia, ele já faz uma liberação, já faz uma soltagem ali da musculatura e a recuperação, ou pelo menos a percepção de recuperação, melhora muito. Então o cara sai de lá sentindo bem e aí ele consegue terminar a semana bem de treino. Durante a reabilitação, o cara teve uma lesão muscular, é essencial a gente fazer um trabalho de liberação miofacial, porque os tecidos, quando você tem uma lesão, ocorre um sangramento e tem uma tendência a ter uma aderência entre as estruturas, né? Entre o músculo e a fáscia, entre a fáscia e a epiderme, e a gente precisa fazer essa liberação para a recuperação ser melhor e o músculo e os tecidos conseguirem deslizar melhor entre um e o outro. Então, é uma parte, assim, essencial, né? Da reabilitação e da recuperação, né? De prevenção de lesões também. Massa, cara. Outra coisa, como o nível de exigência física aumentou ao atleta de alto nível? Cara, só vem aumentando, né? Assim, tem um estudo do Ekstrand, que é um pesquisador grande lá da Inglaterra. Ele mostra que ao longo de 10 ou 15 anos, aumentou em 4% a quantidade de lesões em isquiosurais, né, posterior de coxa. Então, assim, a gente
vê que está tendo um aumento das lesões. A gente fala, pá, cara, então quer dizer que a prevenção está muito ruim. Só que tem nesse mesmo estudo, tem outras características lá que a gente pode ver que a distância percorrida em alta velocidade aumentou 15%. O número de passes aumentou tantos por cento, não vou lembrar o valor exatamente. A distância total percorrida aumentou também. Então, assim, outras variáveis aumentaram muito, enquanto a lesão muscular aumentou um pouco. Entendi. Mas se continuar dessa maneira, tem um pouquinho de aumento só de lesão muscular para um aumento de desempenho muito grande, a gente está caminhando num sentido legal ali. Claro que quanto menos lesões melhor, mas aumentando o desempenho também é legal. Sim, né? Claro. Então, o desempenho está aumentando muito além do aumento de lesão. Então, Ou assim, seja, o resultado está sendo super benéfico, está ganhando. Cara. No fim das contas, esse jogo aí... Está saindo no lucro, né? Está dando resultado positivo. Estamos ganhando, resultado positivo. Então, as ações de prevenção de lesão muscular estão funcionando. Porque se não funcionasse, a tendência seria que ela aumentasse junto com o aumento do desempenho, da performance. E isso não está acontecendo. Né? Então... Bacana, cara. Felipe, nós estamos chegando no finalzinho ali, cara. Deixa eu te perguntar, tem alguma coisa interessante tudo nessa área é interessante, né, cara? Mas o que eu quero colocar é que eu esqueci, talvez, de te perguntar, ou que eu não mencionei e que passa pela sua cabeça que é importante ressaltar, assim, cara. Gaudio, além disso que nós já conversamos. Acho que a gente falou bastante aí, velho, né? Tanto da minha experiência quanto das pesquisas aí que eu venho fazendo e que eu tenho lido, assim. E esporte é muito bacana, cara, e, né, assim, minha paixão, assim, tanto futebol quanto futsal. Eu acho que o dia a dia ali, essa parte de não ser uma rotina, sabe? Cada dia tem uma coisa diferente, cada dia é uma novidade, cada dia é um jogo, e essa expectativa do jogo, ela é muito legal. E o jogo em si, cara, você fica na tensão ali, nós vai ganhar, não vai, mas vai machucar, não vai, e nós tinha que ter feito esse gol. E, né, a gente fica nessa tensão. A dinâmica é muito legal da comissão técnica. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem algum detalhe ali que a gente pode melhorar, que a gente não tinha percebido. Então, eu gosto muito dessa dinâmica. Eu acho que a gente abordou bastante aqui hoje. E acho que foi bem legal, assim, para dar uma ideia de como que é o dia a dia, né? Que a galera fala, trabalhar com esporte é legal demais, né? Só ver o jogo ali. Eles não têm noção do que tá por trás, da relação que é, tanto de coisa, né, que acontece antes da bola rolar, a galera não tem noção, né, cara? Talvez a última pergunta, então, baseado nisso aí, cara. Como que é a sua carga de trabalho diária? Como que ela varia aí? É uma carga horária pesada, né? Ou não? Cara, assim... Especialmente quando você está em competição, né? Sim. Durante as viagens, principalmente, né? A gente tem uma competição clássica no futsal, que é a Taça Brasil, que é uma competição que ocorre durante uma semana. Então, você joga praticamente todos os dias e tem um dia de folga. Então, você joga 3 jogos seguidos, folga um dia e joga mais 3 ou 4 jogos e tal. Cara, e aí, assim, acaba um jogo, tem fadiga, tem lesão. E a fila, né? Quando você volta pro hotel, tem uma fila te esperando. Aí começa a fisioterapia. Eu, geralmente, nas viagens, assim, aqui em BH também, eu sempre acordo cedo, tomo meu café, faço uma caminhada, faço um exercício, e aí já sei... Você tem que cuidar do você também, né? Pra poder cuidar dos outros, né, cara? Se você não fizer isso, você não aguenta, entendeu? Você não aguenta. Aí eu faço a minha atividade, e aí eu sempre já sei quem acorda mais cedo, quem acorda mais tarde. Já mando pra quem acorda mais cedo, fulano, quer vir aqui na FISO? Chega aí, vamos dar uma tratada, vamos melhorar aqui, vamos recuperar, aí começo. Aí, geralmente, tem treino. Aí a gente leva as coisas pro treino, faz uma bandagem, prepara pro treino. Treina, volta pra casa, volta pro hotel, almoça. Aí, à tarde, tem os caras que já acordaram mais tarde, não vão dormir logo depois do almoço. E aí, é a hora desses caras de serem atendidos. Aí, eu atendo esses aí também. Aí, vai chegando na hora do jogo. Aí, vão pro jogo... Prepara os caras também, faz aquecimento, faz mobilidade, faz uma pré-ativação, faz bandagem. Vamos pro jogo. Aí no jogo, geralmente, eu fico no banco. Durante o jogo pode ter algum entorse, algum corte, pancada, e a gente faz o atendimento ali imediato também.
Normalmente é isso. Eventualmente acontece alguns traumas mais graves, assim, alguma lesão, concussão, né? Lesão de trauma na cabeça, ligamento cruzado, alguma fratura que a gente tem que ir para o hospital ou fazer um atendimento lá na hora. Acaba o jogo, sempre tem a turma lá que quer um gelinho, quer fazer um recovery, quer fazer algum trabalho de recuperação, dorme e no outro dia amanhã é outro repete, dia, né, cara? Cara, maravilha. É isso aí. Eu ia te perguntar se tem algum caso clássico aí que passou por você de talvez você tinha uma expectativa de não ter uma resposta rápida e teve, de superação nesse sentido e tal, ou não. Você lembrar de algum aí, quiser deixar aí pra gente. Cara, assim, tem, né? Sempre tem, assim, os prazos que às vezes antecipam, às vezes demoram um pouco mais, mas recentemente a gente teve um atleta que teve uma lesão de adutor e ele é um atleta muito dedicado, cara. Dorme bem, come bem, não bebe, não sai, faz tudo no treino certinho, malha direitinho, coloca um peso legal, estuda, faz faculdade, participa de grupo de estudos, de futsal. Cara, eu falo, assim, é uma recuperação muito fácil, entendeu? Então ele começou a fazer o tratamento e a comunicação com ele é mais fácil, fica melhor. Falei, cara, como é que você tá sentindo? Tô assim, assim, assado. Ele consegue explicar melhor, consegue se expressar melhor. Ele tem uma noção muito grande do que tá passando com ele. Isso facilita muito o processo, cara, porque não existe o exercício ideal, ou não é o que eu falar que a gente tem que fazer. Eu tenho uma ideia, mas eu preciso saber da sua resposta, de como você está sentindo, de como você se sente fazendo esse trabalho que eu estou propondo, para ver se realmente esse é o caminho. Entendi. E aí, conseguindo criar essa relação, a gente teve uma evolução muito boa. E aí ele jogou o último jogo, jogou super bem, com uma semana menos do esperado, não sentiu nada, tá super bem. E uma semana menos do esperado no meio de uma competição importante igual a Liga é uma coisa assim, um ganho de tempo absurdo, 3 né, jogos que ele ia ficar fora, entendeu? Pra você ver, que maravilha. 3 jogos, então ele conseguiu voltar antes, assim, foi bem legal. Assim, é um detalhe importante que eu preciso falar, cara, sobre isso, que não é legal sempre antecipar. Sim. Não é sempre quanto antes, melhor. Porque também a gente tem que pensar que a gente tem que basear em critérios válidos para o cara voltar bem. Porque não adianta nada ele voltar antes e aí ele machucar de novo e ficar mais 3 meses parado, ou mais 3 semanas parado. Então a gente tem que ter essa noção. Ele voltou porque ele tinha critérios, a gente fez vários testes de força, de flexibilidade, de exercício, teve uma progressão toda controlada. E aí ele estava numa condição que ele conseguia participar e ajudar um pouco ali. Eu sei da função dele em quadro, eu sei da importância dele em quadro. Você conhece o histórico do cara também. Isso, tudo, né? Isso. Eu sei com quem que eu tô conversando, eu sei qual atleta que eu tô tratando, né? Então a gente conseguiu fazer antecipar, ainda continuou tratando, mas conseguiu ir pro jogo, foi excelente. Mas frisando que é importante ter critérios específicos e nem sempre antes é melhor. Né? Depende de cada um. Pô, maravilha, então, cara. Bem legal. Maravilha mesmo. Quer deixar um recado aí pra galera, seu contato, onde a galera pode te ajudar, se alguém te encontrar, se alguém que tiver... Como a gente falou no início, você hoje é uma referência na fisioterapia esportiva, dentro do mundo do futsal também, mas não só. Então, assim, às vezes alguém que está em casa aí, que está assistindo o programa, que tem interesse em trabalhar nessa área e tudo mais, se tiver algum recado que você quiser dar, fica à vontade para olhar ali, passar seu contato e tudo mais. Cara, assim, não é a fórmula do sucesso, né? Porque não tem, mas eu posso falar o que eu fiz e que deu certo e que eu acho que é legal para a galera de casa, quem está começando na fisioterapia esportiva, quem está começando a trabalhar com esporte de maneira geral, é se capacitar, se estudar, tanto estudos científicos, né, publicados em revistas legais, como experiência de outros profissionais, livros. Eu sou um cara que eu gosto muito de ler, cara. Tanto assim, eu já li livro de um fisiologista da seleção de remo da Grã-Bretanha. Então, assim, é um cara que é fisiologista, mas a experiência dele, a vivência dele, eu me identifiquei muito e falei, cara, isso que ele estava pensando, eu nunca tinha pensado. E trouxe para aplicar no seu trabalho. Isso, cara. Então, a gente ganha muito com isso. Legal, eu tô lendo agora o livro do Abel Ferreira, que é o português lá do Palmeiras, que é um cara, assim, e a literatura de treinadores que tem uma mentalidade igual ele, é muito escassa aqui no Brasil. Sim. Então, esse livro dele, cara, é um cara que tem umas ideias muito inovadoras,
que é muito bacana, entendeu? Assim, você ler, entender como é que o treinador pensa. Porque a gente vai trabalhar diretamente com o treinador. Então, se você não souber disso, como que o treinador pensa, você tá perdido, cara. E através da experiência que você tem de um cara desse que é top, você aprende tantas outras coisas na hora que você vai aplicar no seu trabalho aqui hoje, né? Exatamente. Então, assim, essas experiências, eu gosto muito de série, assim, de documentais sobre esporte, né? Tem uma série que chama Tudo ou Nada, que é do Amazon Prime, que é muito bacana, que fala o dia a dia do Tottenham, o dia a dia do Manchester City, e aí do dia da seleção brasileira também. Então, assim, você consegue identificar semelhanças, e eu acho que você já chega, para quem está começando, você já chega mais preparado para isso, né, para o seu trabalho, tendo essas experiências das outras pessoas, cara, que isso aí... E te dá mais confiança para começar também. Dá mais confiança também. E é uma coisa que experiência é muito difícil da gente adquirir, demora muito tempo. Então você vendo isso facilita. Na pandemia a gente fez uma coisa muito bacana aqui no clube, além da reunião diária, de conversa, de treinos online, a gente sempre chamava algum convidado, ou atleta, ou treinador, ou ex-atleta, principalmente futsal, mas alguns do vôlei, alguns do basquete, para falar, cara, e aí, quando você começou, como é que era? O que você fazia? O que você fez que deu certo? O que você fez que deu errado? O que você arrepende? O que você acha que... Como você se cuida? Como que você descansa? São coisas, cara, que a gente, assim, acha que sabe ou tem uma noção. Parece óbvio, mas não é, né, cara? E outra, eu falando pro atleta, o atleta fala, esse Felipe aí tá me enchendo o saco aqui porque tá me cobrando, que ele quer... Quando ele escuta de um companheiro dele que fala que fez a coisa que eu tô falando pra ele fazer, opa, então isso aqui não é tão errado. Então, e até mesmo pra gente, assim, ver, pô, eu sempre cobro dos atletas de descansarem, de dormirem, e esse cara tá mostrando a importância disso. Então, eu acho que talvez o caminho seja esse mesmo. Então, estudar, capacitar, que as oportunidades vão aparecer e você tem que estar preparado. Já ganhei vários não na vida aí, vou continuar ganhando, e isso aí só faz você correr atrás e estudar mais, e é isso mesmo, é assim que funciona. Então é isso, cara, se capacitar, esteja preparado, correr atrás, faça contato, se aproxime das pessoas que você admira, porque elas vão te dar oportunidade em algum momento e você precisa estar preparado para aproveitar, cara. Então, eu acho que esporte tem uma rotatividade muito grande. Né? Relacionamento também. Tudo na vida, né, Gaudi? Sim. Tudo na vida esporte, não é diferente. Então, você tem que ter um bom relacionamento. E é isso, cara. Basicamente, estudar, conhecimento, relacionamento, comunicação. Quer deixar seu contato aí, cara? LinkedIn, Instagram? O que eu uso mais hoje em dia, né? O Instagram, que é Felipe RP. Aí eu posto algumas coisas de fisioterapia, alguns estudos, alguns resumos de artigo, e os dias dos jogos do Minas também, eu sempre coloco lá, quem quiser acompanhar. Então pode seguir lá, que aí eu tô sempre ativo lá nas redes. Maravilha, velho. Obrigadão mais uma vez por ter participado. Valeu, aqui, por ter Gaudi. aceitado o convite. É um prazer estar com você aqui de novo. Foi um prazer, cara, te ver, conversar com vocês aí, com você e seus telespectadores, seus ouvintes aí. Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado mesmo. Galera, mais uma vez, quero lembrar você de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativar o sininho, compartilhar pra família, pros amigos. Lembrar você também, passar numa das lojas Centro Visão aí, pegar aquele óculos maravilhoso, lente de contato. Eles estão dando uma força pra gente aí nessa nova jornada, né, do No Mundão Podcast. Se tiver algum problema no trânsito aí, voltando para casa, ou qualquer coisa ligada à sua CNH, Dr. Marcelo Araújo, CNH Resolve, vai ser atendido de uma forma muito especial lá, tá? Agradecer ao Lucas, que tá ali com a gente até essa hora, e ao Estúdio 767, onde eu tô aproveitando e gravando essa temporada brasileira aqui, que tá maravilhosa, tá bom? Muito obrigado por compartilhar seu tempo nos assistindo aí. Tudo de bom sempre, fiquem com Deus aí. E vamos que vamos. Valeu. Semana que vem tem mais. Felipe, obrigado, irmão. Valeu. Caralho, obrigado.